Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite. Vamos fazer um teste para ver se preciso do fone ou não. Ah, tá legal. Eu tô te ouvindo legal. Não sei o pessoal aí de casa aí. Como é que tá o som aí, pessoal? O som tá legal? Fala, André. Tá entrando o som, tá legal aí? Eu te ouço bem. Então tá. E daqui a pouco a gente nunca sabe quando é que vai ter um panelaço novo. Ah, é. Cada hora, os Todo países dia, estão uma todo bagunça, dia cada hora agora. tá de um jeito, é. Mas faz parte. É que passe logo essa onda aí. A Ah, Eu pessoa espero, falou que tá eu, legal. eu espero que a gente saia melhor dessa. É, a gente tem que aprender com as situações e sair melhores. Eu acho que, em vez de fazer, daqui a pouco tudo volta ao normal. Acho que o normal nunca mais vai voltar. Como É, foi, não volta mais. Vai voltar diferente, vai voltar melhor, vai voltar de uma nova maneira. A gente vai precisar com se certeza. readaptar e seguir em frente, né? E a gente também, de repente, está precisando de alguma melhora, né? De melhorar em algum Exatamente. aspecto. O É, momento era esse. então, o jeito é passar a crise. Acho que nós brasileiros somos quase que especialistas, né, cara? Nos últimos anos, a cada certo período aí vem crise, isso faz parte e a gente tem que aprender, se renovar e seguir em frente. Não tem outro caminho, né? Eu sempre, Fábio, eu falo, sabe o que é sempre? O brasileiro é o povo de mais fácil adaptabilidade. Onde você vai tem brasileiro. O Sim, brasileiro que se consegue se adaptar em qualquer ambiente, em qualquer situação, em qualquer lugar. Do mais extremo frio ao mais alta temperatura, regimes políticos diferentes, etc, verdade. etc, etc, etc. O brasileiro se adapta a tudo. É aí o que a gente passa aqui, então qualquer lugar a gente vai conseguir dar a volta por cima e vai sair bem, né? Exatamente. E a gente vai aprendendo, vai crescendo e vai tocando. Cara, Fábio, obrigado. O pessoal tá entrando aí ainda, mas obrigado aí por vir participar com a gente aqui na live. A ideia, assim, estamos todos em casa, todo mundo trancado, então a ideia começou de compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, histórias, né? Às vezes a gente está envolvido nesse meio, né? O canal fala muito sobre oportunidades. Nós temos vídeos no YouTube dos seus treinos lá da Coreia, lá no Jeonbuk, que você autorizou a gente a postar lá. Porque a ideia sempre foi compartilhar conhecimento e compartilhar com pessoas que às vezes estão buscando um espaço que a gente já alcança, que você já hoje, como um treinador aí multicampeão, campeão da Ásia, disputando o Mundial. Então, às vezes, muitos olham e falam assim: puxa, cara, como que esse cara chegou lá? Que caminho que ele trilhou? Que história que ele tem para contar? O que que ele passou? E às vezes, um compartilhar de uma história, de uma ideia, você dá um start na vida de alguém e a gente ajuda alguém. E como está todo mundo fechado e a gente gosta de resenha e gosta de futebol, então a gente criou essa ideia aí de debater futebol. E obrigado, cara, pela tua participação aí. Você é um cara aí, nota 10. Muito obrigado. Eu tenho aproveitado também bastante essas lives, eu tenho assistido algumas de alguns amigos, alguns que nem são amigos, mas que quando falam a respeito de algum assunto que seja interessante, eu também tenho assistido. Todo dia, pelo menos alguma eu assisto, né? Sim, E eu sempre levei na minha vida, tanto pessoal como profissional, que por mais desagradável que a experiência seja, ela te traz alguma coisa, ela te ensina alguma coisa. Então, tenho visto bastante coisa interessante e até eu falei para minha esposa hoje, eu tô com uma dor de garganta, ela falou, eu sei porque você está falando demais. Eu falei que a coisa boa, você falar de futebol é sempre bom, ainda mais quando você consegue falar profissionalmente, né? Sem, sim, sem a questão da, da paixão, deixando o saudosismo de lado. Às vezes você até se pega nessa questão, mas falando como um ponto de vista profissional. Então, sim. eu gosto bastante e fico feliz de estar tendo essas oportunidades de ouvir e de trocar informações. É, acho que é um tempo que a gente tem que aproveitar, né, cara? Tá todo mundo aproveitar a família,
adquirir conhecimento, tem muita coisa, lógico que a gente tem que filtrar, tem muita coisa boa sendo transmitida, também tenho aproveitado para estudar, para ler, para buscar muito conhecimento, não tem muito o que fazer, não, a gente não pode sair, o que dá para trabalhar de casa a gente trabalha, não é a mesma coisa, mas a gente faz, e acho que é um tempo diferente, a gente tem um tempo que a gente nunca viveu, quem diria que um dia alguém ia falar assim, não, vai ter um tempo que vai ficar todo mundo trancado dentro de casa, nos quatro cantos do mundo, ninguém vai sair. Ninguém ia É. acreditar. Não, Né? ninguém Mas imagina como situação. aconteceu, está acontecendo, e a gente tem que saber passar por esse tempo. E eu acho que é o tempo de buscar conhecimento, tem muita informação aí, e conhecimento bom, e sempre é bom debater, como você falou, sempre é bom debater. Né? Hoje à tarde eu estava conversando com o Marcos Falopa, que é um dos caras que ele foi para o Catar na época que só tinha areia, não tinha nem estádio. Né? Pô, mandou, como é que eu faço? Como que funciona? Pô, como que eu faço para entrar ao vivo? Não, é assim, professor, é assim. Pô, você nem. Pô, claro, cara, Isso aí. satisfação. Eu trabalhei, quando eu fui para o Catar a primeira vez, eu fui com um treinador chamado Luiz Antônio Zaluar, e ele já havia estado lá há anos atrás. E quando ele me contava, quando eu via determinadas coisas, ele falava para mim, mas isso antes era dessa maneira. Eu falava, meu Deus, eu não acredito. Não é possível. A gente tinha uma série de dificuldades de comunicação, eu estou falando em 2007, 2007, Sim. 2008, 2007. E eu falo, não acredito, como é que era possível isso? E esses caras são desbravadores. Inclusive, vai lançar agora, daqui a pouco vai lançar um documentário sobre isso, né? Os precursores do futebol, os brasileiros que iniciaram essa questão do futebol no mundo árabe. Eu já vi Não, é muito legal. alguns trailers em relação a isso e vai ser até interessante, porque quem está lá agora sabe dessas histórias, mas quem nunca foi que vê o que vê na televisão e que não sabe como é que era, é um gap muito grande. O negócio, não, é completamente diferente, né? Em 10 anos aí teve uma mudança assim gigantesca, até por conta da comunicação, né? Internet, facilidade. Eu lembro quando eu fui para o Irã, a gente tinha a gente teve que criar um e-mail novo, porque a gente não conseguia acessar Hotmail lá, porque era bloqueado a ligação de escada, você ficava lá esperando para ver quando conseguia conexão, ficava lá 2 horas numa LAN house, porque ninguém tinha computador, para esperar para ver se conseguia receber um e-mail de uma notícia de alguém do Brasil. Sim, era uma coisa que hoje você fala assim, meu, falo para minhas filhas, a minha filha mais velha foi nessa, a pequena não tinha assim, mas fala assim, você fala, vocês não acreditam, é completamente inacreditável que isso acontecia, que era É assim, né? inalcançável, né? É Não, inalcançável. É não, igual não tem como. você explicar para sua filha mais jovem como é que era a vida sem um telefone celular. Sim, elas nasceram com o telefone celular na mão. Hum? Né? Outro dia a gente estava conversando, tem um amigo que tem filho pequeno, tem acho que 3 anos, ele falou assim, cara, como que ele pega um tablet e ele joga um joguinho em inglês, cara, e ele sabe tudo. Ele, não, pai, tem que ir aqui, ó, vai aqui, vai. Eu falei, mas ele não fala inglês. Mas ele nasceu, essa geração, ele nasceu com o tablet na mão. O primeiro, a diferença, a nossa grande diferença é que nós temos o polegar, mas as crianças já nascem com um indicador pronto para poder passar a tela. Para fazer. É mais ou menos por aí, cara. Então, é assim, e são coisas que, sim, é que você falou, são coisas, uma diferença de 10 anos, 15 anos, mudou tudo completamente. E hoje o que a gente vê, a gente ouve histórias desses caras como falou, pô, fui para lá não falava nada. Então, são coisas que quem está hoje, vê as facilidades que tem hoje, não consegue entender, imaginar, E puxa, mas você, como que era. e você vê que, na verdade, a mudança é de todo num contexto geral, né? Assim como a mudança do futebol. Os campeonatos hoje lá são bem mais competitivos, são mais atrativos. Quando eles iniciaram, eles buscavam de uma forma um estilo, né? Eles tinham um estilo de contratação, eles Sim. já estão agora entendendo mais a questão da análise de mercado. Estão cada dia, né? Aquele termo que se usa, não existe bobo no futebol, e a cada dia essa diferença vai diminuindo entre os centros em relação às análises, às observações, às contratações, o grande diferencial do treinamento, essas barreiras de quantidade de informação que você tem hoje, só não aprende quem não quer. Quem não quer. Exatamente. Como tudo evoluiu, o futebol também evoluiu, e quem está dentro do futebol, você
melhor do que ninguém para falar isso. Você precisa, é uma evolução constante, né, cara? Exato. Quando você Se iniciou você aqui no parar, Brasil, a olhar alguém hoje, vem né? atrás e te atropela. Exatamente. Então, e a gente tem hoje tudo é assim, como você falou, vai falar para uma criança que o celular não existia. Hoje ela clica aqui, ela tem a notícia da banda dela, do cantor dela, do cara que ela torce, tá tudo na palma da mão. E tudo instantâneo, né? Aconteceu aqui, o cara tá te vendo lá no Japão, o cara já tá sabendo da notícia. Quando eu fui pro Irã, a gente estava para voltar pro Brasil, teve um terremoto. Nós nem ficamos sabendo, a gente estava numa outra área, a gente estava inteirando, teve um terremoto no interior, nós nem ficamos sabendo. Nós ficamos sabendo uma semana depois de um e-mail que minha esposa recebeu de um amigo nosso aqui do Brasil. Falou assim: Meu, vocês estão bem? Teve um terremoto aí. Os caras ficaram sabendo aqui e a gente não sabia lá, porque não tinha essa comunicação. É. Então hoje é Por tudo outro, assim, hoje é tudo instantâneo, né, cara? por um outro lado, também tem um lado positivo e tem umas coisas, informações que chegam equivocadas aqui. No meu último ano de Coreia, no meu último ano na Coreia, em 2017, eu sempre a gente sempre escutava a questão da tensão entre as Coreias, né? Eu Sim, buscava informações, como é que funcionava. Já fui o centro de treinamento da seleção coreana, por exemplo, da Coreia do Sul, é próximo à fronteira, bem próximo à fronteira. E aqui no Brasil, todos os dias noticiavam que estava um clima de tensão, possibilidade de guerra e tal. E as pessoas passavam mensagem e ligavam, e a minha sogra ligava para minha esposa, e meu pai me perguntava. Eu falei, aí eu ia para o clube, né? Ligava para o amigo, ligava para o intérprete, falava, o que está acontecendo? Nada. Todo ano é isso. É que a gente faz uma ajuda para eles, uma humanitária, financeira. Então, todo ano eles criam esse clima e o mundo se assusta, mas aqui nada, é só a gente sabe que é assim. Mas quando? Há anos, todo ano tem. No ano seguinte, tô fora e eu falei, de novo. Aí eu passei a mensagem, tirei um print até da tela do computador e mandei para o intérprete. Falei, me zoou. Ele, mesma coisa, Fábio, tá naquele mesmo ponto. E as pessoas aqui ficam distâncias. a gente conversei sábado com o Sérgio Moura, que é especialista em marketing, ele tava falando isso daí, né, cara? Às vezes os caras aqui precisam vender a notícia, né? Então, às vezes é mais fácil vender uma notícia distorcida, uma notícia ruim, que vai ter comentários e que vai vender, do que os caras falar o que realmente, quem tá lá, você fala assim, meu, aqui tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas aí a gente Agora, aqui, se você tem alguém que tá fora, você tá, puta, meu, o que vai acontecer, como é que tá, puta, feio o negócio, a situação tá difícil, e na verdade quem tá lá vivenciando o dia a dia não tem nada disso, né? em compensação, assim, é uma coisa que eu sempre faço, né? Eu recomendo que seja feito mesmo. É que você tenha total conhecimento de onde você está indo, de que tipo de situação você pode enfrentar, aquilo que você pode evitar falar, fazer, como agir, como não deve agir, entender. Claro, o contexto do trabalho gradativamente você vai identificando como é que são o comportamento dos jogadores locais, como é que é o entendimento deles em relação àquilo que você propõe, aceitação e tal. Mas o aspecto cultural, eu ainda acredito, eu tive em lugares que são bem discrepantes, né? China, Arábia Saudita, numa cidade muito religiosa, o Catar, que é um liberal mais controlado, e a Sim. Coreia, que tem certas reticências, né? Eles são reticentes em alguns pontos, mas em todos eu aprendi, né? E eu fico feliz que a minha filha vivenciou também essa condição. Ela não esteve na Arábia Saudita, não morou na Arábia Saudita, ela esteve lá, ela vivenciou isso, ela não morou no Catar, ela esteve lá, mas na Coreia ela morou e na China ela morou. Então ela conseguiu entender 4 situações. Hoje ela está nos Estados Unidos e ela está com a mente aberta em relação a diversas situações e que tem muitos atletas que às vezes não tiveram oportunidade de frequentar a escola adequadamente, mas que tiveram a experiência de jogar fora do Brasil e que aprenderam outras culturas e línguas, inclusive. Sim. Isso eu acho que é legal e que o futebol nos proporciona e da gente saber aproveitar, né, Fábio? Eu acompanhei, depois que a gente se conheceu, eu comecei a acompanhar o canal que a tua esposa fazia com a tua filha no YouTube, contando as experiências da Coreia e É. falando do dia a dia. E é muito legal. E
Quem brasileiro que vai para a Coreia e que tem a oportunidade de se interar com a cultura, com o idioma, com as coisas que são diferentes lá. Então, isso é muito. Quando você tem esse envolvimento, eu acho que a adaptação facilita para sua família que está lá com você, tudo vai mais fácil, né? O trabalho fica mais leve, né, cara? Na verdade, eu vou falar para você, antes da família estar junto, é a aceitação da condição que você encontra, pode, né? Eu nunca vou sem saber nada. É uma coisa que eu faço a pesquisa. Então, eu penso, se eu conseguir me adaptar a essa realidade aqui, a minha família vai, porque eu vou facilitar esse processo, né? Tanto como eu falei, no Catar eu fui só, na Arábia Saudita 2 anos eu fui só, e no primeiro ano na Coreia eu também fui só. Quando eu tinha uma segurança, né? Falei, renovei um contrato por um tempo maior, falei, agora a gente pode fazer a mudança, até porque é um país maravilhoso para você morar. Minha filha pôde estudar, aprendeu o coreano e aprendeu o inglês, potencializou o inglês dela lá. Sim. Pô, é sensacional. É uma experiência boa e eu sei que você perde algumas coisas, né? Você abdica, mas para você ter Claro. conquista, você com certeza tem que abdicar de alguma coisa. Sem abdicação, você não vai chegar num nível diferenciado. Não vai, Sim. nunca. Você tem que abrir mão de uma série de coisas para você. Se você tem um objetivo e você quer chegar um pouco mais longe, isso é natural, né? Que você acaba tendo que abrir mão de alguns outros benefícios, né? Mas como que foi, Fábio? Você iniciou aqui, Rio de Janeiro, trabalhou na É. base, começou em clubes menores e de repente você teve uma oportunidade de ir para o Catar, foi o primeiro país que você foi, né? Então, primeiro eu tentei jogar bola, mas não deu, né? Não deu para mim. Falei, é melhor, gosto tanto de futebol, mas eu vou tentar por um outro caminho. E comecei fiz a universidade de educação física. E arrumei logo consegui um estágio. Meu primeiro estágio foi numa equipe profissional do Bangu Atlético Clube. E fiquei um ano inteiro. Foi uma experiência riquíssima para mim, aprendi bastante coisa. No ano seguinte me formei, me deram uma categoria e trabalhei na categoria juvenil. Foi a única vez que eu trabalhei na categoria de base, em 1996. Aí dali surgiu uma oportunidade para ir para o futebol feminino do Fluminense. Fiquei lá no Fluminense, vou tentar ser rápido. Fluminense, aí eu comecei a rodar como preparador físico em diversos clubes menores, né? Bangu, Olaria, o Macaé Esporte, todos aqui dentro do Rio de Janeiro, até que eu cheguei no Madureira e fizemos um grande trabalho lá no Madureira. Já tínhamos feito um no Bangu, mas que não surtiu, não deu frutos, né? Em 2000, e depois fizemos um excelente trabalho em 2006 e 2007 no Madureira. E eu pensava, meu Deus do céu, eu já estou aqui há 10 anos, estou batendo cabeça, estou querendo alguma coisa, buscando coisas diferentes. Fiz uma pós-graduação em fisiologia para poder me enquadrar cada vez melhor no mercado e não aparecia a oportunidade. De repente surgiu um convite para ir para a segunda divisão no Catar. Surgiu até através de um ex-aluno meu, foi aluno da universidade, eu dava aula na universidade da cidade na parte de futebol. E ele falou, eu tô indo e os caras estão precisando de um preparador físico. Você quer que eu fale do seu nome? Eu falei, fala, BCA. E foi nessa aí que eu fui com o professor Zaluá, fui para lá. E fiquei um ano no Catar, retornei ao Brasil e logo em seguida nós fomos para a Arábia Saudita. E já na Arábia Saudita, eu fiquei 2 anos na Arábia Saudita, tudo como preparador físico. Na Arábia Saudita eu cheguei a assumir a equipe interinamente. O treinador Zaluá não continuou, veio um português, o português saiu, eles me colocaram interino até chegar no novo treinador. Depois saiu outro e me colocaram interino até chegar no novo treinador. E eu comecei, falei, pô, é interessante. Aí o presidente falou, não, vamos deixar você como treinador. Eu falei, não, eu não estou pronto para isso. Eu era jovem, acreditava ainda que eu poderia desenvolver melhor o meu potencial como preparador físico. Eu gostava muito de fazer aquilo também. Quando surgiu a oportunidade para a Coreia do Sul, aí é que o clique bateu diferente, porque eu cheguei na Coreia do Sul e as comissões técnicas são montadas baseadas no modelo europeu, de
coach. Tem o head coach e os outros são coaches. Todo mundo faz. E eu pegava... tinha um treinador, tinha um coach, né, que fazia um trabalho de aquecimento. Eu falava, que loucura aqui. Mas fui demorando a me posicionar e não estava satisfeito com a forma como o trabalho estava ocorrendo logo no início. Eu conversei com o treinador e falei, ó, eu não estou feliz, eu quero ir embora. Eu tinha um contrato só de 6 meses, porque na verdade eu fui com uma observação. Ele falou, eu quero ver se esse cara, porque eu fui o primeiro estrangeiro na comissão técnica do Timbuk. O Timbuk tinha sido campeão em 2009, já tinha sido campeão da Champions League, num assombro que ninguém acreditou que pudesse ser, em 2005. 2005, Não, perdão, 2006. Eles ganharam uma Copa em 2005, foram para a Champions League e foram campeões em 2006. E foram campeões coreanos em 2009 e teve uma mudança na mentalidade, né, da diretoria e falar, não, vamos apostar que nós vamos crescer uma potência aí nesse futebol asiático. E eu pedi para ele falou, não, você não vai embora, eu estou gostando do seu trabalho. Eu falei, mas eu não estou trabalhando como eu gosto de trabalhar. Ele falou, você vai entender como é que funciona aqui para nós, é tudo muito novo, a gente nunca teve um estrangeiro na comissão técnica. Pô, vamos fazer o seguinte, ele falou assim, vai para o Brasil, respira uma semana, ia ter uma parada FIFA grande, respira uma semana, uma viagem longa, né? Respira uma semana e você volta para cá. Falei, treinador, eu não vou para o Brasil. Uma semana, não, vai. Mas você vai o seguinte, renova o contrato e vai. Pô, eu fui lá para pedir para ele se me mandar embora e que renovou o contrato. Aí eu vim, né? Fiquei aqui 9, 10 dias. Quando eu retornei, aí foram outras coisas. A visão foi diferente, a abertura foi diferente. Parece que foi bom eu ter tido essa atitude. E nós fizemos uma excelente temporada em 2011. Fomos campeões da Liga. Na primeira, nós fomos para a final da Champions League e fomos... e já estávamos na final da Liga Coreana. Então, alcançamos 2 finais. E o treinador, fizeram uma entrevista com ele num dos programas de televisão lá, famoso, e me perguntaram qual é o segredo, porque nunca nenhuma equipe coreana conseguiu essas 2 proezas. Ele falou, foi a minha contratação. Falei, eu estou no caminho. Gostei. Porque você ter despertado essa sensação num treinador antigo, local, e que tem determinados conceitos que você não consegue transpor. Falei, e um país que tem uns conceitos culturais que são muito difíceis de você quebrar. Não é fácil você trabalhar como coach lá. Não é fácil. Eles não têm muito, eles sempre tem o estrangeiro e o meu time nunca tinha tido. E nós não ganhamos a Champions League, nós perdemos a final nos pênaltis para o Al Saad do Catar, que era do Forsat, na época era um jogo só, né? E fomos campeões coreanos. E eu renovei 3 anos de contrato. Já quando eu renovei, em 2012, final de 2012, o treinador foi para a seleção. Ele foi meio que convidado, tipo, vai. Porque a seleção estava mal nas eliminatórias, precisava dar uma mudança de visão na equipe. E levaram ele, porque era o melhor treinador da Ásia, né, na época, considerado, e coreano ainda por cima. E ele me convidou para ficar no lugar dele. Falou, você vai ficar no meu lugar 6 meses e deixar a equipe preparada para quando eu voltar. Falei, isso aí, então, é inimaginável. Falei, quando ele fez isso para mim, eu já tinha feito, eu tinha feito o curso do sindicato dos treinadores, né? Tinha uma formação em educação física e tal, e tinha o curso do sindicato. E eu falei, opa, peraí, se já cheguei nesse ponto, eu preciso buscar outra forma outra fonte de conhecimento. Foi aí que eu fui atrás das licenças da CBF. Eu fiz os 6 meses lá, como ele me pediu. Quando ele retornou, ele assumiu o posto, eu continuei, eu tinha um contrato de mais 1 ano e meio ainda, né? Até me perguntaram há pouco tempo, por que você não decidiu ir para outro lugar? Falei, porque eu aceitei essa condição. Ele me pediu e eu aceitei, e eu era do staff dele, né? E eu fui buscar as licenças da CBF. Eu fiz em 2013, 2014 a licença A, acabou meu contrato, eu renovei mais 2 anos, aí eu fiz a primeira parte da licença Pro em 2015 e nós fomos campeões coreanos em 2015. Fomos campeões coreanos. Aí
2016 fomos na disputa da Champions League, nós ganhamos. Nós vencemos a Champions League em 2016 e por conta disso, eu não podia concluir a licença pro, porque eu fui para o Mundial de Clubes. Ah, sim, foi no final do ano. E apesar deles não darem muita importância, eles não identificam, na verdade, eu acho que ninguém identifica essa competição como acho que só nós aqui, como Mundial, né? O Sul-Americano acha máximo, maravilhoso. E para você ter uma ideia, nós fizemos o primeiro jogo do Mundial de Clubes com a equipe mista. E eu falava, coach, não faz isso comigo. Eu estou perdendo a minha parte da minha licença pro. Ele fala, Fábio, isso não é importante pra gente, vamos botar os jovens para jogar. Nós já entramos com um time de garoto contra o América do México, fizemos 1-0, levamos a virada e tranquilo, fomos para o segundo jogo para jogar contra a equipe africana. Até eu esqueci o nome, meu Deus. Esqueci o nome da equipe. Ganhamos um jogo fácil. Isso aí, vamos voltar para casa, vamos curtir as férias agora, tudo lindo. Mas para eles tudo tranquilo. Os clubes daqui que vão é uma guerra, né? Pô, campeonato mundial. Para você ter uma ideia, nós perdemos o primeiro jogo do Mundial, né? Aí no dia seguinte, ele, Fábio, vou dar uma folga. Eu, pô. Eu louco. Até o Estevam tá falando aqui, é um coreano, ele tá falando, eles levam mais a sério ali a Champions League do que a Copa da Coreia. Exatamente, assim como as equipes europeias. A Champions League europeia é muito mais forte, muito mais importante. E ganhar uma Champions League não é fácil, né? Não é fácil. É no modo de fase de grupo e mata-mata, igual a Libertadores, né? E nós fomos campeões fora, né? Ganhamos lá no do Al Ain lá nos Emirados Árabes. Ganhamos em casa e empatamos fora. Aí surgiu... voltamos para 2017, né? Eu renovei mais uma vez o contrato para mais 2 anos. Aí surgiu, fizemos 2017, fomos campeões de novo. Campeões coreanos campeão coreano? 4 vezes. 4 vezes. Eu fui, em termos de resultados na Coreia, foi excelente para mim. Eu fui 4 vezes campeão, 2 vezes vice e 1 vez terceiro lugar. Eu nunca terminei a competição mais do que abaixo da terceira colocação. Abaixo da terceira. Legal. E na Champions League eu fui a 2 finais. Eu ganhei 1 vez e perdi 1. Né? Eu falo ganhei porque eu tô falando eu que tô me posicionando. Sim, claro. Aí em 2017 nós fomos campeões e eu já tinha conversado com o treinador, porque 2 anos antes tinha surgido uma oportunidade para eu ir para a China já, e ele pediu, não, eu não quero que você vá ainda, eu preciso de você para eu ganhar a Champions League, e eu acredito que esse ano vai, foi em 2015. E ele, acabou que a gente saímos nas quartas de final para o Gamba Osaka, do Japão, e em 2016 nós ganhamos, e quando ele renovou meu contrato, eu já tinha falado para ele, treinador, eu quero dar o próximo passo. E ele, calma, que tem muitas coisas que podem acontecer e pô, eu preciso de você ainda. Eu acho que ele estava imaginando um contexto dele sair da Coreia, que foi o que aconteceu posteriormente, né? Aí eu fui e em 2017 surgiu um convite do Shandong Luneng para o treinador. Eles tinha saído um treinador alemão, né? Eles vieram dar uma sequência do Cuca, Mano Menezes e Félix Magath. O Shandong Luneng vinha dessa sequência. E eles iam colocar um treinador local, um treinador que era lenda lá na China, e ele, obviamente, ele ia precisar de alguém que fizesse a operacionalização do trabalho para ele, né? Aí ele foi e falou, preciso de alguém, mas eu quero alguém daqui, que conheça essa área, que conheça a Ásia. E chegaram no meu nome, porque eu era um dos raros coaches que estavam lá. O cara que estava lá e que fazia tudo, na verdade. A minha equipe era muito conceituada. Aliás, ainda é. O Chonbuk Hyundai ainda é muito conceituado na Ásia, você sabe disso. E automaticamente eu tive uma reunião com o treinador, 1h30, 2 horas de reunião, ele falou, você... E eu já saí de lá com uma carta de intenção, porque eu falei para ele, eu tenho mais 1 ano de contrato, eu tenho que conversar com o meu treinador antes, porque ele precisa entender também o meu lado. Não vou embora, vamos pagar. Não existe isso.
É mais. A gente aprende, né, com a vida. É mais Sim. ético, né, você fazer assim. E eu fui conversar com ele, e ele foi até uma conversa bem emocionante, porque convivi com ele praticamente 7 anos juntos, de coreano, mas ele me abraçava, coreano fazia isso, ele me Não abraçava, ele me faz isso de jeito cumprimentava, nenhum. ele adorava a minha família e faz aniversário junto com a minha esposa, então aí parece que ele sabe assim, esse cara me entende. Sim. Aí ele falou, vai e a gente se encontra lá na frente. E no ano seguinte ele foi para a China. E eu até joguei contra ele, inclusive a final da Copa que eu perdi. Eu fui a final, 2 finais de Copa na China e eu perdi as duas. A primeira foi para a equipe do Beijing Guan, do Renato Augusto, que era Sim. um treinador alemão, o Roger Schmidt, que hoje está no PSV, se não me engano. E no ano passado nós perdemos para a equipe do Shanghai Shenhua, que o treinador era esse Era coreano. Esse ele. aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, que legal. Ah, mas ficou uma relação, né, cara? Vai, como ele falou, daqui a pouco vocês vão voltar a trabalhar juntos Ou se enfrentar, né? ou se enfrentar. Novamente. Sim. Mas, E aí na China agora, bom, parou o mundo todo, né? Você veio embora por conta do vírus. Você tinha contrato ainda. não, depois que acabou o jogo da Copa, né? Nós perdemos a Copa, meu contrato acabava 2 dias depois. E a gente já tinha começado uma conversa antes e não cheguei a nenhum acordo, não chegamos a um acordo. E quando acabou o jogo, até o treinador me disse, Fábio, nem eu sei se eu vou continuar aqui, porque ele era um dos cotados para ir para a seleção chinesa, né? Eles estavam nesses 3 chineses que tinham na liga, 3 treinadores chineses, ele era um dos cotados. Ele foi eleito 2 vezes, 2 anos que eu trabalhei com ele, ele foi eleito o melhor treinador da liga. Ah, sim. E aí, aquelas coisas do futebol, eu não sei se foi por vontade própria, se foi alguma manobra política, eles acharam melhor mudar, não renovarem comigo, e eles contrataram agora uma equipe alemã, de alemães. Né? Na verdade, no primeiro ano eu fazia sozinho um trabalho. Eu indiquei um treinador de goleiros, né, um brasileiro, foi para lá, o Lucas, que já tinha uma experiência na China e tinha acabado de sair do seu clube anterior. Eu falei, opa, a gente precisava, ele me pediu a indicação, eu indiquei o Lucas, né? Ah, e no ano seguinte, o treinador viu que eu estava muito sobrecarregado, era muita coisa para fazer, Sim. né? Todo o trabalho. E eles contrataram um auxiliar técnico. Eu fiz a entrevista, auxiliar técnico espanhol, que veio toda a formação de trabalho no Barcelona, e ele já trabalhava numa equipe da segunda divisão na China, e indicaram para o treinador, falando que ele fazia exatamente o que o treinador queria que ele fizesse comigo, né? Para mim, Uhum. para o meu auxílio, de cuidar dos jogadores mais jovens e fazer a parte da transição e me auxiliar no trabalho. Aí ele veio e ficou esse último ano comigo lá também. Então nós éramos um treinador de goleiro e mais 2, né? Eu e o Pepe. E esse ano eles trouxeram 3 para fazer o que nós 2 fazíamos. Eles vão É, aumentando, né? Vão aumentando. eles Eu vão, falei, eles ó, vão. às vezes eu falei, eu acho que eu trabalhei demais. Eu podia ter trabalhado menos para pedir mais um para trabalhar comigo. É, na verdade, você abraçava e fazia bem várias áreas, várias funções diferentes. Os caras falavam, meu, deixa o cara fazer tudo porque o trabalho tá bom. Então acaba Exatamente. sobrecarregando às vezes, né? E como, Fábio, acho que é legal de falar, quando você foi para a Coreia a primeira vez, você foi como preparador físico, né? Então, aí vai naquele conhecimento. Eles não tinham essa referência, né? Eu fui, essa era a intenção. Uhum. A intenção era essa, porque tinha atletas brasileiros no elenco, né? O Eninho e o Luiz Henrique, eram os 2 brasileiros que nós tínhamos lá, e tinha um croata. E depois chegou um chinês. Era o asiático, era um chinês, e tinha um croata, o Kruno Lovrek. E eles queriam alguém que fizesse o que eles não sabiam fazer. Aí eu cheguei. Só que foi o que eu falei. Eu fui mostrando para o treinador que eu tinha outras competências, outras Sim. habilidades, e ele foi me explorando também, foi me dando abertura. Tanto é que por isso que eu acredito que quando teve a oportunidade, ele falou, pô, eu posso colocar
Pode esse deixar ele doido aqui aí. 6 meses que ele vai fazer o trabalho que, na verdade, ele E já vou... faz e eu só levo, eu sou o head coach. Não, na Coreia ele fazia bastante, mas muita coisa. Né? Eu fazia muita coisa, mas ele tomava as rédeas da situação, entendeu? Uhum. Na China, não. Na China, não. Na China, ele era o gestor, ele era o manager e eu E era o você que operacional. cuidava de tudo. Eu perguntava para ele, na China eu perguntava, o que você pretende no início, como é que você pretende jogar? Dessa maneira, dessa forma, eu gosto assim, eu quero assado. Eu posicionei para ele, ó, falei, ó, eu vou buscar dessa maneira, eu vou trabalhar esses conceitos, para ter esses comportamentos, para essas possibilidades, ok? Ele, tá bom. Ele gostava de uma maneira de jogar e eu tinha que priorizar as minhas ações de treinamento e os conceitos baseado naquilo. Naquilo que Mas ele queria. eu acho que foi a única conversa mais longa que eu tive com ele foi essa. Legal. Foi Entrou logo no aí início e depois foi embora. um amigo teu que acho que trabalhou contigo no Catar, professor Barroca. A gente conversou essa Barroca, semana, que treinador ele de trabalhou goleiro. contigo lá. Ele não trabalhou junto comigo. Ele, na verdade, o Barroca levava alguns atletas até para treinar lá na academia do clube que eu trabalhava. Que tinha uma academia lá e o Barroca trabalhou no Al Shamal. Ah, Não é isso, legal. Barroca? Mas é legal de ver essa evolução também que aconteceu no decorrer dos anos no futebol asiático, né, cara? Você ficou lá vários anos, você fez várias temporadas, mas você consegue ver uma noção, uma evolução de quando você chegou, como você falou assim, meu, às vezes os caras não tinham noção, e a evolução que teve hoje com tudo de avanço de tecnologia, de informação, de tudo que está envolvendo o futebol hoje. Houve uma grande evolução lá, né? Em todos os lugares, né? Aqui no Brasil, lá. A grande diferença que eu senti, assim, tanto na Coreia quanto na China, era em relação à estrutura de trabalho. Eu trabalhei no Al Messaimi, na segunda divisão do Catar, um clube que tinha um campo e meio, que o outro não pode ser considerado era um campo e meio e uma academia atendia um grupo bem, bem pequeno, bem restrito de jogadores e mais nada. E não tinha tudo que eu tinha em relação à estruturação, à aparelhagem, eu que solicitei, eu que pedi e tal. Aí quando eu fui para a Arábia Saudita, aí só tinha um campo. Um campo. Até o Alix, foi meu jogador lá no Catar, colocou meia boca. Ainda falou meia boca. A gente tinha que se virar. É porque o Alix não viu a que eu tinha na Arábia Saudita. Aí Como era antes. ele falava para mim, nós trabalhamos aqui. E eu disse, não, aqui não tem condições de trabalhar. E aí nós fizemos uma parceria lá com um hotel, então tinha um ginásio, mas dentro do clube eu tinha toda a condição. E o presidente, tem a primeira grande conquista que eu fiz foi o presidente. Ele gostou do meu trabalho. Então, eu falava para ele, presidente, ó, eu fiquei 4 meses lá, a primeira vez foi 4 meses só. Quando eu vim para o Brasil já, ele falou, ó, eu vou querer que você volte e tal. Eu falei, mas ó, peraí, tem uma opção de coisa para comprar. Eu fui com 3 malas, uma minha e 2 de material que eu levei para o clube. E fui mudando, fiquei 1 ano e meio lá e fui mudando essa concepção. Mas quando eu fui para o Chonbuk, que eu cheguei, nós tínhamos uma concentração, que você tinha que pegar um ônibus para ir para os campos de treinamento. Eram 2 campos, são ainda, né? 2 campos de treinamento. E atrás uma obra, começando. E que obra é essa? O nosso centro de treinamento. E ele ficou pronto em 2000 e... Estou na dúvida, acho que foi em 2014 ele ficou pronto. Nós fomos efetivamente. Aí top, excelente, funcional, o departamento médico era próximo do campo, você tinha acesso direto à academia, mas a parte de recuperação, os quartos, a disposição, né, dos quartos, a sala de reunião, uma sala só para os coaches, sensacional. Alimentação, a minha esposa falou assim, você é engraçado, você não reclama de concentrar. E eu falava, eu reclamava que era ótimo para dormir, era maravilhoso. A internet era melhor, a internet é maravilhosa. A comida, eu adoro a comida coreana. Eu adoro a comida coreana.
Na verdade, eu dei sorte, né? Tanto no mundo árabe, a refeição é maravilhosa, as comidas, né? São Sim, deliciosas, e na Arábia Saudita eu me apaixonei. Então, e as senhorinhas lá, tanto é que as senhorinhas que cuidavam da cozinha, né? Da equipe da cozinha, a primeira vez elas vinham preparar e os estrangeiros tinham meio que um prato especial. Ah, esse aqui é para os sim. estrangeiros. E eu falo, não, eu quero esse aqui, ó. E elas se assustavam, né? Cada lugar novo que eu falava, não, mas ele come isso. Aí às vezes serviu um tipo de comida que o coreano é igual a gente, por exemplo. Tem gente que no Brasil que não come rabada. É um prato daqui, por Sim. exemplo. É normal. Tem gente que não gosta de feijoada. Tá. E eles também têm isso. E eu não tinha isso. Eu comia tudo. Então, isso foi bom também. Criava uma aproximação. Os jogadores gostavam, quando tinha alguma coisa, eles me chamavam. Pô, eu queria conversar com algum jogador. Eles me chamavam para jantar. E, Fábio, eu vou te levar no lugar. E eu fui descobrindo cada lugar sensacional, porque eles queriam me apresentar isso, porque eu faço automaticamente, eu me aproximei da cultura, né? Sim. Acho que isso facilita muito até essa relação, né? De ganhar a confiança deles, de ver que você está inteirado, você. Pô, o cara come o que a gente come, o cara não tem essa. É lógico, alguns têm dificuldade, mas não tem essa frescura. Ah, não, isso aqui para mim não dá. É, Ah, esse noodles aqui não me bate bem. Não, mas você está inteirado, então você ganha eu tenho muito mais a medo desse confiança. termo, mas por dentro eu concordo, porque é meio frescura. Às vezes a, a, a minha esposa e minha filha também adoraram, se acostumaram, mas no início minha esposa, ai, não, isso aqui, porque ela também não gostava, eu entendo que ela não gostava da pimenta, né? Não gostava de nada muito Sim, apimentado. Hoje em dia ela acostuma, e sabe o que acontece, Fábio? Quando eu de lá eu vinha, geralmente assim, no Catar, na Arábia Saudita e no início na Coreia, eu levava duas malas, uma mala era de comida. sim. No segundo ano, eu já levei meia. No terceiro, no quarto, meia menos. Nos últimos 2 anos da Coreia, eu não levei nada. Falei, Você já tava, que tem você aqui? já tinha E virado comecei a coreano. fazer o contrário. Eu comecei a fazer o contrário. Eu comecei a trazer coisa para comer aqui nas férias, Nossa, para mostrar para as ótimo, pessoas como é que que era. legal. E na China, aí na China não, na China, em relação, foi a melhor estrutura que eu encontrei, foi lá. Não era tão funcional, mas a gente tinha um centro de treinamento enorme. Pra você ver, eu morava dentro do centro de treinamento. Tem um prédio, então, é, 14 apartamentos, um prédio, 14 apartamentos grandes, que atendia os estrangeiros. Então, o Gil morou lá, o Roger Guedes, o Diego Tardelli, eu, treinador de goleiro, esse auxiliar, um fisioterapeuta que era um croata, o Graziano Pelé, o Felani, todos eles ganhavam um apartamento lá e a gente Legal. morava. Então, eu saía, eu demorava 2 minutos para chegar no meu trabalho. Eu descia Putz, e estava no facilidade, né? trabalho. E quero tomar, vou almoçar. Vou lá, mas se eu não quisesse, podia comer no clube, que o refeitório do clube é sensacional. Vou falar refeitório não, porque é um restaurante. E né, o Wagner Love jogou lá, e uma vez ele levou um cozinheiro brasileiro, que está lá até hoje, ele levou e falou, pô, ensina para o pessoal da cozinha, como é que faz a comida brasileira. Eles já fazem feijão até hoje lá. Preparam o feijão e todo dia tem feijão. Olha que legal. E os jogadores chineses comem também. Então, eles não colocam para os estrangeiros, colocam lá, Sim, na refeição. tá na refeição. A China tem uma grande vantagem. Na China eu encontrava de tudo. Sim, Então, é o que eu estou falando. Chegou um momento que eu comecei a trazer ao invés de levar. E quanto mais próximo você tiver, é melhor. Eu já cansei de ouvir história de pessoas que não viviam se não tivesse feijão. Olha, eu já fui na casa do Barroca, que está aqui, para comer um feijão. Ele fez um feijão, querem comer? Porque a gente disputava no Catar isso, né? sim, Aí vai encontrar as melhores coisas e tal. Então, eu fui me desapegando um pouco disso, porque eu sei que isso é um fator limitador, né? Tem sim. outras coisas que vão suprir a carência da vitamina, das proteínas que aqui tem? Tem. Então, vão abdicar. Eu, de verdade, eu levava uns 2 quilos de feijão, 3 quilos, e assim eu ainda dava para alguém. Às vezes eu dava para alguém. Legal. Isso é interessante, né, cara? Porque que muitos criam essa barreira, né? Acabam criando essa barreira. Ah, não, mas se não tiver a minha comida lá do Brasil, o meu churrasco. Eu lembro que a primeira vez que a gente falou,
eu acho que foi, deve ter sido pelo Facebook, alguma coisa assim. Eu estava em Seul e eu postei uma foto numa pastelaria de um amigo lá. Ele falou assim, pô, Suon. pastel, onde que fica essa... Isso. Se você, onde que Suon. fica essa pastelaria aí? Que eu tinha ido lá conhecer o Samsung lá, o Suon. E aí era um cara que morou aqui no Brasil e que ele voltou para lá e E que eu abriu a nunca pastelaria. fui. Eu nunca Eu não fui sei lá. nem se ainda existe. E aí, mas Não, tem muito isso. Ah, o brasileiro quer o Guaraná. Eu fui na churrascaria lá, tomei Guaraná. Mas assim, tem muito isso que muito brasileiro acaba criando isso como uma barreira. Ah, não, se não tiver isso, eu não vou isso. render o Esse é tanto que é que o eu poderia problema. render. E, Esse que é o e vira um problema. fator limitador para você, né? Exatamente. Esse é um grande problema, né? Você sabe que eu trabalhei com um atleta lá, um brasileiro, o Eninho, até o Caio entrou aí também, esse Caio que deu aqui, jogou lá no Caio, jogou tanto no Tiongbu comigo, como no Suwon Samsung. Ah, legal. Ele Bem-vindo, jogou nos Caio. dois clubes. É. Eu tinha um atleta que ele tinha uma folga de um dia, eu estava 2 horas e meia, a gente estava 2 horas e meia, 3 horas de Seul, né? Lá Sim. na Coreia. Tinha uma folga. No primeiro ano que estava no primeiro ano, ele falava, você vai fazer o quê? Eu falei, vou trabalhar aqui. Ele vai trabalhar o quê? Folga? Eu falei, mas eu trabalho na folga. O jogador descansa, o treinador trabalha. Aí ele falava, vamos na churrascaria. Eu falei, aonde tem churrascaria aqui? Ele, lá em Seul. A gente saía, às vezes, uma vez eu fui com ele, saímos de manhã, pegava o carro, 3 horas de viagem, aí almoçava, comia, conversava, batia um papo, fazia umas compras, pegava o carro e voltava. Volta. Mas eu fazia muito mais companhia a ele do que Sim. efetivamente um desejo meu. Aí, durante muito tempo com a minha família lá, quando a gente ia para Seul, a minha filha queria ir lá. E eu ia para satisfazê-la. Minha filha adora carne. Eu ia para satisfazê-la. Quando elas conheceram o restaurante que eu ia comer a carne, ela nunca mais me pediu. Quando estavam lá, aí vamos para Seul, eu ficava 2 dias, falava, a gente podia ir lá. Vamos. Aí eu ia para lá e comia mais a comida ou a carne, um encontrava outro, que eu encontrava de qualidade. Sim. Então, vai desapegando. Aí, e umas coisas que você vai aprendendo. O Caio colocou aí, saudades da sauna na caverna. A Coreia é sensacional para essas coisas, né? Eles têm Sim. uma sauna tradicional que são tipo chaminés. Eu levei meu pai ficou doido e eu ia lá com ele direto, porque é bom para. Eles acreditam que, e é verdade, né? É Que bom para um efeito revigora. recuperativo. Para um efeito recuperativo. Então, a gente ia para lá e pedia um mexer, um suco de cereja. E um calor, quente pra caramba, fazia 5 séries de 5 minutos, e saía e suava, tomava um suquinho, batia um papo, comia um ovo. Pra você ver, o ovo era cozido dentro da sauna. Caramba. Não, E mas essas isso coisas, isso que é a interação. Tem coisas boas lá, tem coisas que são tradicionais que a gente nunca nem ouviu falar e que são úteis para aquilo que você fez, pela tua interação, você descobriu e e aproveitou, você, né? e você só descobre essas coisas quando você demonstra interesse em se aproximar da cultura. Porque era tão escondido, era mais lá para dentro da montanha, que às vezes eu ia de noite e eu falava, é aqui mesmo, porque não tinha iluminação, e era uma coisa bem precária. E eu falei, caramba, acho que eu errei, passei, será? E voltei? Não. Aí um jogador me ensinou uma vez, eu fui lá, aí falei pro intérprete, falei, pô, tem uma sauna. Ele, sabe onde que é? Sei. Vamos lá. Aí acabava o treino, eu ia lá com ele. E comecei a falar para os jogadores, os brasileiros, alguns não gostaram, o Caio adorava. O Vinícius, que eu fiz fiz uma live há 2 dias atrás, que foi meu jogador, o Vinícius Resch, Sim, também. O Marcos Aurélio, um baixinho que trabalhou, jogou no Santos, no Curitiba. O sim. Caio lembra, claro, o Caio jogou com ele. Adorava, a gente ia lá e ficava, porra, a gente adorava ficar lá. Comia ovinho, mas uma coisa tranquila, uma hora e me tomava um banho, saía revigorado. Fábio, a roupa parecia que você era um churrasqueiro um churrasco para 100 pessoas, do cheiro do carvão, porque a sauna é dessa, né, com a lenha, né? Ah, sim, sim, com lenha. Que legal. O Alix, acho que esteve contigo no Catar. Ele tá falando para você Olha, contar a história do corte de cabelo. só essas Futebol da história, loucuras, né, cara? essas Futebol coisas, né? Não, na vem verdade, de resenha. eu recebi, eu tô vendo aqui, deixa eu botar aqui, mas tem várias pessoas que mandaram um abraço aí, que também trabalharam. O Beto está lá nos Emirados. Eu vi até um ex-jogador meu
do Raid, da Arábia Saudita, voltou coach Fábio, um abraço. O Caio, meu sobrinho, está nos Estados Unidos, ó, tá aqui também, mandando um abraço, falando uma inspiração. Ele quer seguir nesse trabalho aí, eu vou ver se eu inspiro ele alguma coisa. Várias pessoas, muito legal. Tem uma pergunta aqui, mas o Alix, cheguei lá e falei, cara, eu tenho que cortar o cabelo. Primeira vez, eu não sabia como é que era a temperatura, eu fui cortar o cabelo 11 horas da manhã. Tava 52 graus. Nós chegamos a treinar, 52 graus. Aí saiu eu, o auxiliar técnico e o treinador de goleiro, né? Nós saímos assim junto, fui caminhando, mas nós andamos 100 metros. Eu falei, olha, não dá não. Porque era do lado, era próximo. Eu falei, não dá não. Voltamos correndo para casa desesperado. Mas quando você ia cortar, você cortava a barbearia pequenininha, bem precária, indiano. Um indiano com a mão grossa pra caramba. E ele cortava, e cortava bem. E cortava bem, cortava máquina, fazia degradê, aquelas coisas que quem tem cabelo, pouco cabelo sabe. Fazia um degradê, cortava bem. E quando acabava, ele fazia a massagem. Ali, a massagem, ele arrebentou com o meu ombro. Dava cada tapa e puxa o braço e na tua cabeça e mexe e estala o pescoço. Eu falei, esse cara vai me matar já já. Mas aí a gente só ia nele. E quando ele ficava feliz, porque quando você ia pagar, por exemplo, custava 100, a gente dava 150. Ele achava, a gente dava, porque o hábito do brasileiro de dar uma gorjeta, dar uma a mais, ele achava que você estava feliz. Então, na próxima, ele batia mais forte. Ele batia mais forte. Daqui a pouco ele ia lá e falava, não, você vai cortar o cabelo, só vou te dar porrada. Ai, meu Deus do céu. É sensacional. Mas essas histórias são demais. Quando eu fui para o Irã, eu morei sozinho. Antes da minha família aí, eu morava sozinho na casa. Eu fiquei um período numa casa onde moravam todos os jogadores que não eram da cidade. E eu saí 11 horas. Eu falei, vou dar uma volta na cidade. Os caras falaram, mas onde você vai, cara? Eu falei, não, já chamei o táxi aqui, eu vou dar uma volta no centro da cidade, cara. Tava tudo fechado. Lá, a cidade onde a gente morou era interior, fechava. 10 horas, fechava por causa do calor. E eu cheguei e tava tudo fechado. Eu falei, cara, tá deserta a cidade. Aí que os caras me explicaram, falaram assim, não, cara, não dá para sair, tem um horário de manhã e depois às 6, 7 horas da tarde reabre, durante o dia é fechado. Mas é muito legal. Você também, assim, viveu o Ramadã, é sensacional, né? É uma experiência que quem não conhece, você precisa... Tudo que te falam é diferente daquilo que você vê. Aí quando eu fui para a Arábia Saudita, né? Aí nós saímos, eu fui fazer um treino na academia, com os 2 jogadores que lá nós tínhamos lá, que até são 2 que já pararam, o Felipe Campos e o Leandro Senna. Nós estamos na academia, treinamos e tal. Todo dia a gente ia para academia, treinava, fazia uma piscina e tal. Aí um dia, eu falei, ficou um tempo a mais, falei, caramba, desculpa, não era nem o Ramadã, mas era a reza. Aí, falei, caramba, vai bater a reza, a gente não foi, a gente saía e ia comer alguma coisa. Aí ele falou, pô, vamos no Subway, que o Subway é rapidinho. Eu falei, não gosto de comer sanduíche, não. Então, não, vamos no Subway, que o Subway é rapidinho e tal. Pelo menos faz e a gente vai embora. Cara, nós entramos no Subway, a menina, a atendente, fez o primeiro sanduíche, fez o segundo sanduíche, quando estava no meio do terceiro, bateu a reza. Acabou, tem que esperar. A gente com o sanduíche aqui, ó. Ficamos 10 minutos, 12 minutos esperando, porque não estava pronto. E a questão no Irã também, né? A questão da religião é muito forte. Até o Zé Augusto conta uma história do Fábio Tepedino, foi um treinador de goleiro que trabalhou comigo, que eu levei lá para a Arábia Saudita, o Fabinho, que hoje está lá nos Emirados Árabes. O Fábio, ele tinha 3 goleiros, né, trabalhando com ele, e um dos goleiros era muito muçulmano, né, o extremista, né? E ele ficava insistindo para ele, Fábio, vamos lá para você conhecer como é que é a religião. Vamos lá, Fábio, vamos, Fábio. Um dia ele foi, não falou nada para mim, eram uns 3 brasileiros. Era ele e o fisioterapeuta, que também levei, o Renan. O treinador um português. O Mister Cássio Casimiro. Aí, vamos. Eu sei que ele foi, não falou nada. E a gente morava num prédio, os 3 no mesmo andar, né? E tocaram, devem ter chegado na portaria e falaram, eu quero falar com o Fábio. O cara
Não sabia, os caras não levavam a referência do nome dele, Fábio, mas eles sabiam o meu e ligaram para minha casa. Fábio, tem uma pessoa aqui que quer te dar um negócio. Falei, negócio? Eu falei, não vou mandar subir. Eu falei, eu vou aí descer. Tá bom, eu vou aí embaixo. Aí desci, quando cheguei, o cara, não, Mr. Fábio, é o Fábio, goalkeeper coach. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, e o cara com uma cesta gigantesca de comida, opção de coisa. Que isso? Subi, fui lá na casa do Fábio, ele estava com a esposa dele lá, toquei na cama e falei, Fabinho, tem um cara lá querendo te dar uma coisa. Ele, dá o quê? Falei, uma cesta de presente. Ele, meu Deus do céu. Falei, o que você fez, cara? Não, o coach ali, o goleiro, me chamou, eu fui lá, e eles fizeram alguma coisa, eu acho que eles me batizaram. Eu falei, não, mentira, Fábio, mentira que você fez isso. Eu recebi mais umas 4 ligações dessa no mesmo dia. Detalhe, era um dia de jogo. Caramba. E a gente concentrava em casa, né? Quando nós tínhamos esse direito de concentrar em casa. Eu dormia lá e sempre em casa, e os caras me ligaram umas 4 vezes nesse dia. Mais ou menos no mesmo horário. Como o Fábio estava com a esposa lá, então ele, na concentração, quando dava aquele período ali entre o almoço e o lanche, ele dava um pulo em casa, mas nesse período aí, eu recebi umas 4 ligações da mesma situação. Eu falei, não é só eu não, é no outro. E dava o número do apartamento do Fábio, é outro Fábio. Fomos pro jogo, Fábio. Fomos pro jogo, então, são 3 Fábios, falando de um, eu e você. Fomos pro jogo, quando nós entramos assim, eu e ele, nós entramos juntos no túnel, que saímos no estádio, a torcida... Vixe. Eu chego a arrepiar, e eu falei para ele, sabe o que é isso, né? O quê? Falei, isso aí. A torcida? Falei, você não viu não? Quando a gente saiu... mas o quê? Eu falei, porque os caras já saiu a notícia que você é muçulmano. se converteu. Meu Deus do céu, que loucura! Cara, ele ficou tenso o jogo inteiro. Depois ele falou, ele não falava inglês, ele me chamou, Fábio, por favor, conversa com o manager. Ele não falava tão bem, né? Conversa com o manager, pede para ele explicar pro goleiro, por favor, isso foi mal entendido, não tem nada disso, pelo amor de Deus. Cara, eu acho que vai explodir o tempo aí, Fábio. Falta 1 minuto. Aí você tá tranquilo aí? A gente já vai cair e a gente continua. Se você quiser, a gente fala mais um pouquinho. A resenha tá fluindo. Bom, então, pessoal... A garganta tá arrebentada de novo. Falta 50 segundos, vai cair a live, a gente cai e aí a gente regressa aí. Que história e resenha da bola aí é que não falta. História desse mundo asiático e árabe, então são as melhores, né? Tem uma pergunta que o Caio deixou aqui, eu vou até printar para não perder. Aí quando você voltar, eu leio. Quando cair a G, eu leio para... Tá, beleza então. A gente vai cair e aí a gente já volta. Beleza. Tem outra aqui do Beto, também uma história que eu vou te contar depois. Beleza, show. Estamos de volta já. Voltei. Estamos de volta. O pessoal tá retornando aí, tá voltando. Mas essas histórias são sensacionais, né, cara? Ver cada coisa que... Principalmente acho que nesse mundo árabe, asiático, até por conta da cultura, né, cara? Alain, tudo bem? Você sabe você já esteve lá tantas vezes? O que é a coisa mais barata que tem no mundo árabe? Mais barato? Que eles têm em abundância. Não, de comida, de bens, ouro. Não. Petróleo. Petróleo. Gasolina. Sim. Não, é de graça. 10 centavos no Irã. Eu vivi 2 situações com combustível lá muito engraçadas. Uma que nós fizemos no primeiro ano que eu estava na Arábia Saudita, nós fizemos o último jogo da liga e empatamos nós já terminamos, quando eu cheguei lá, a equipe era a última colocada, nós subimos e terminamos em antepenúltimo. Só que o número de pontos empatava com o penúltimo e nós não sabíamos que o regulamento dizia que
era obrigado a ter um jogo, 2 jogos extras. Então, o jogo foi no dia, sei lá, 10 de abril, e nós pensamos que íamos embora no dia 12. Não. Tivemos que ficar mais 15 dias para esses 2 jogos. E nós já tínhamos, eram 2 jogadores brasileiros, já tinham feito as malas, todo mundo estava pronto, e a gente tomou aquele baque, né? Putz, mas 15 dias a gente pensou que estava livre, que a gente tinha feito um bom negócio. Bom, e a gente ia para a academia, eu ia com eles no carro deles, e na hora do clube, do treinamento, eu ia com o meu carro mesmo. A gente ia junto, para depois comer junto, para não ficar em 2, 4, procurar vaga, a gente ia no mesmo carro. Cara, eles passaram esses 15 dias colocando 10 sal de reais de gasolina. E eu falava, cara, enche o tanque. A gasolina. Ele falou, não vamos deixar 1 centavo aqui. Cara, é de graça, cara. Enche o tanque. Não. E a outra, você acredita que eu já vi um brasileiro enguiçar sem gasolina? Não, os brasileiros, nós brasileiros, os caras são tristes, cara. Os caras aprontam cada uma que não é fácil, cara. Eu vi o cara enguiçar, chegou e falou, pô, não, eu fui fazer a pré-temporada lá com o Shandong, com a equipe chinesa do Shandong, e encontrei com 3 brasileiros, com o Cassiano, com o Beto e com o Almir. Os 3 trabalham. O Almir não estava mais lá, mas tinha outros 2 que trabalhavam. E quando acabou, ele falou, Fábio, eu te dou uma carona pro seu hotel. Precisa pegar táxi, não? Eu falei, não precisa não. Não, eu te dou uma carona. Quando entrei no carro dele, o carro não ligava. Ele aparriou minha bateria, algum problema. Aí ele chamou o outro amigo para vir, o Beto. Ele falou, negão, tu botou gasolina? Porque a bateria tá boa, cara. Ele, tá ligando tudo. Ele, será? Pô, vai o cara com galão nos Emirados Árabes. Não, brasileiro é terrível, cara. Teve um que jogou que eu levei, como agente, eu levei para Tailândia. E quando ele veio embora, ele passou no 7-Eleven, tem em cada esquina, e comprou umas cartelas de escova de dente e trouxe na mala, cara. Não, cara, tá muito barato aqui, cara. No Brasil não custa isso tudo, não. Eu vou levar ele trouxe umas 10. Não, mas essa sensação é uma sensação de desapego difícil. Eu sei que quando você vai vir para o Brasil, fala, pô, mas isso aqui, você fala, para. É porque a gente está ali, você vai ficando meio carente do que você deixa de ver, Sim. né? Você deixa de ver e você acha que vou comprar porque eu não tenho lá. E tem, as coisas vão universalizando. Sim. Vai chegar aqui. O Caio tinha me perguntado lá na outra vez, o Caio jogou, esse rapaz foi meu jogador, ele jogou no Japão, na China e na Coreia. Jogou na Tailândia também, jogou nos Emirados Árabes. Ele rodou esses países lá também, então também tem uma questão do entendimento cultural grande. Ele me perguntou qual a grande diferença do futebol coreano para o chinês. É os estrangeiros? É a qualidade dos estrangeiros, né? Até porque os estrangeiros vão realmente para lá, para a China, em comparação com os estrangeiros que vão para a Coreia, em termos de fama, não existe, né? Qualquer o jogador que desponte no mundo, no mercado asiático, né? No mercado europeu, perdão. E ele não começa vai chegando naquela fase da descendência dele, vai ficando descendente em relação à performance, é o momento que a China pega. Então, a maioria desses caras, nomes europeus desses jogadores da Europa que vão para lá, estão nessa condição. A maioria, não é uma regra, né? Então, eu trabalhei na minha equipe com o Graciano Pelé, 34 anos ele tinha. O Marouane Fellaini, o belga, cabeludo, chegou lá agora. O Papi Cissé, que ficou só 6 meses. São todos jogadores nessa característica. Sim. Algumas outras não. Tem equipes que têm um poderio financeiro diferente que você consegue levar, como o Guangzhou, que leva o Paulinho, que leva o Corinthians, que é jogadores de uma idade menor. Né? O próprio Shandong chegou a trabalhar quando é sul-americano, você consegue. Né? Nós tínhamos o Gil, o Tardelli, que foram para lá antes dessa curva, né? Dessa virada dessa curva. Agora, se eu fizer uma comparativo
Japão, né? Que são mais ou menos o mesmo nível e descendência. Japão, Coreia e chinês, eu entendo que o japonês é o de melhor qualidade técnica, absurda. O coreano é o de melhor comprometimento com o jogo. São bons tecnicamente, não significa que eles não sejam, tá? São bons. E o Caio tá aí, pode provar isso. O Caio jogou no Japão e na Coreia. O chinês é um pouco mais preguiçoso. Não de uma maneira geral, mas em relação aos outros dois, sim. Não digo, porque tem essa característica prioritária. Mas comparando com o japonês e com o coreano, sim. Sim. Então, para você desenvolver métodos de trabalho lá, eu sei, cara, você jogou na China também, no Shijiazhuang. Para você desenvolver método de treinamento, modelo de jogo lá, é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil do que você na Coreia você faz e no Japão. O Japão, eles têm uma paciência de jogo, eles têm aquele jogo mais da posse de bola, da manutenção da posse de bola. O coreano, na minha ex-equipe, não. Era um jogo agressivo. É um jogo de... Nós queremos manter a posse, eu vou gostar da bola, mas eu quero ela lá, no campo adversário, e pressão. E na China, você busca características diferentes. Então, tem um conceito Japão, tem um conceito Coreia e tem um conceito na China já é misturado. Até porque o japonês, a grande maioria dos treinadores são japoneses. Tem estrangeiros? Tem, mas a maioria é japonês. Na Coreia, a maioria japonês. Coreano. E na China, a maioria é europeia. Então, sim, são características, escolas completamente diferentes uma das outras. Eu enfrentei italiano, romeno, croata, sérvio, alemão, espanhol, português, pela Champions League também, mas na Liga, todo momento. E aí você joga a Copa contra a equipe da segunda divisão, espanhol. Fizemos um jogo contra aquele Sérgio, que foi o lateral esquerdo do Barcelona. Jogamos, sim, contra a equipe dele. E fizemos uma equipe contra esse time que o Caio jogou, que depois assumiu um treinador inglês. Então, a característica do jogo é muito mais pela concepção do modelo, por conta das escolas que tem, as influências que ele tem das escolas que trabalham lá. E eu acho, talvez, Fábio, assim, Japão, o desenvolvimento, o grande boom do investimento japonês foi lá atrás, com o Zico, com a escola brasileira que foi lá já há alguns anos. Isso. Coreia não teve tanto com nós sul-americanos, mas assim, acho que a China ainda está também engatinhando, né? Porque esse projeto deles e essa grana toda sempre foi um mercado que pagou bem. Mas assim, da forma como eles estão fazendo, é algo bem recente, por isso que eles ainda não têm talvez uma identidade definida, como você falou assim, todos os clubes, os treinadores são estrangeiros, então eles não têm uma identidade, talvez essa aqui é a identidade, o nosso formato, como que nós vamos formar, como que nós vamos fazer, né? Talvez possa ser isso também, que eles ainda estão... Quando você vai no Japão, nós, por exemplo, quando nós jogamos o Mundial de Clubes, nós treinamos em um dos campos de uma escola de futebol. Um centro de treinamento devia ter uns 8 campos, medidas oficiais, top. O campo. Treinamos só para o campo de treinamento. De uma escola de futebol. Na Coreia, a mesma coisa. A Coreia tem um problema. A Coreia tem muita questão da base ser terceirizada. Então, faz uma parceria com alguma escola, né? Por exemplo, a minha ex-equipe tinha uma parceria com uma escola de futebol e que essa escola sustentava o sub-13 e o sub-15. Aí depois tem a questão da universidade ainda, né? O maior é parecido com os Estados Unidos, né? O draft universitário é o que tem de mais forte. Quando o jogador tem muita qualidade, ele sai do sub-18, né, da escola, ele não vai nem para a universidade, ele vem direto para a equipe. Eu tive um jogador assim, eu não sei se o Caio recorda, o que a gente chamava até, ele esteve no Brasil fazendo intercâmbio, o apelido dele era Diego, falava um pouquinho de português, hoje ele joga, tanto é que depois ele é um coreano em bom desenvolvimento, ele foi para os Emirados Árabes e depois foi para o futebol chinês. E agora parou porque teve que voltar para servir o exército, com uma obrigatoriedade. E na China,
com essa nova lei que eles têm de incentivo ao esporte, né, do novo presidente, a ideia deles é que em 2025, né, até eu vou fazer amanhã uma conversa sobre isso, até 2025 eles querem ter 50 mil escolas de futebol. Já tem a do Ronaldo, já tem a do Figo, o Matheus, Lothar Matheus já estava querendo fazer uma. Então você imagina, com uma ideia dessa, eles querem chegar ao número de entre 6 e 8 milhões de praticantes de futebol. Em Portugal, há pouco tempo, até eu tive conversando com um cara que trabalhou por lá, e ele me disse que em Portugal aproximada a conta de 120, 150 mil praticantes de futebol. Eu não sei quantos são no Brasil. Eu não tenho ideia. Mas você não tenho imagina ideia se você também. conseguir 8 milhões de pessoas praticando o esporte, a quantidade vai facilitar a qualidade. Sim, Então, sim. hoje eu conversei com o Bruno Lazzaroni, que é meu amigo, foi meu atleta e meu amigo, continua, e a gente falando sobre isso. E ele falou, a quantidade vai possibilitar a qualidade. Ele pode errar o que for, mas com 8 milhões... Vai sair ter alguém que vai dar 22 para a certo. seleção que são top lá. Alguém vai aparecer de bom, alguém vai surgir. Sim. Só que isso aí vai ser a longo prazo. E o Caio colocou, ele não conseguiu identificar uma característica no futebol chinês. E eu acho, Caio, que é por causa disso que eu falei, da questão, eles não têm uma identificação de uma escola. Eles têm diversas influências diferentes. Por isso que eles são tão ecléticos, tão diferentes. Eu trabalhei, tem um atleta espanhol agora, um chinês agora, que está na Europa, jogando no Granada. Quando você vai pensar, eu trabalhei com um chinês que jogou no Schalke 04. Jogou 2 anos no Schalke. Era o capitão até da minha equipe. Então, você não consegue, é inatingível isso. É um trabalho que eu acho que mais no longo prazo eles vão começar a colher frutos disso daí, e talvez eles comecem a ter uma definição de como eles vão, qual é o estilo, qual é o sistema que eles vão jogar, como que é o chinês. Né? Então, talvez daqui 10 anos a gente vai poder falar isso. Quando eu cheguei lá, o treinador da seleção chinesa era o Marcelo Lippi. Eu enfrentei o Marcelo Lippi pelo Guangzhou, né, quando ele estava no Guangzhou, até quando eu estava como treinador interino, eu fiz 2 jogos contra ele pela fase de grupos da Champions League. Primeiro ele fez um belo do trabalho no Guangzhou Evergrande. Esse trabalho condicionou ele a ir para a seleção. Só que o Guangzhou Evergrande tinha 85% dos melhores jogadores da China. A chance dele ganhar era grande. Ele fez uma campanha excelente. Acho que ele perdeu um jogo, 2 jogos no ano, incluindo o Champions League. Eles foram campeões da Champions League nesse ano e foram campeões da Liga. Foram campeões 4 ou 5 jogos de antecedência, uma coisa dessa. Isso na Coreia aconteceu comigo. Eu ganhei 3 títulos dos 4 que eu ganhei. Um foi uma final e os outros 3 eu ganhei por antecipação. Ganhava antes. Porque o Guangzhou é o Chonbuk da China. Né? O Guangzhou na China é o Chonbuk na Coreia. Nessa proporção de ter os melhores jogadores e tal. Só que na Coreia, os jogadores coreanos bons vão para a Europa. Eles aceitam ir. Pela questão financeira, até acham válido. O chinês não. O chinês não tem interesse. Então, eles preferem sair jovem, vão para o Brasil, tem escola em parceria em São Paulo, vão para Portugal, vão para a Espanha. Eu trabalhei com jogadores que fizeram experiência de 1 ano em todos esses centros. Brasil, Portugal e Espanha. Aí, de um que foi para a Alemanha também. E para experimentar, mas retornam para o seu clube, porque acredito que a formação é a deles. E o Lippi foi muito questionado na seleção chinesa porque o que deu a entender é que ele acomodou, não se preocupou com o que vinha na frente. E o projeto da China é a longo prazo. A ideia deles, até alguém botou assim, a China quer ser campeã em casa. Mas pode ser fantasiosa, mas é. Mas é isso mesmo. 2025 eu faço uma base forte, crio uma nova geração, cedi uma Copa e coloco. A China só foi uma Copa do Mundo, Fábio, que foi de 2002. Que foi aonde? Lá próximo, né? Coreia e Japão. E por que foi? Essas 2 equipes não jogaram as eliminatórias. Então abre mais vaga, né? Sim, é verdade. E hoje um outro concorrente forte, que é considerado Ásia, é o Irã também, que teve nas últimas Copas. Ótimo. Cresceu demais. Eu fui assistir 2 jogos do Irã. Um quando eu estava no Catar
foi até o jogo. Eu acho que, se eu não me engano, o Barroca foi até comigo. Foi a Catar contra a seleção do Irã na estreia do Emerson Sheik na seleção. Ele só fez esse jogo oficial. Eu assisti esse jogo contra a seleção do Irã. A seleção do Irã boa. E depois eu assisti contra... eu fui lá no estádio, assisti Coreia do Sul e Irã. Quando meu ex-treinador estava no comando da seleção. E o Irã era do alemão? Do Schaefer? O português, que era o treinador. Eu sei quem é, eu não lembro o nome Queiroz. dele. Sim. Carlos Queiroz. Carlos Queiroz. E foi... eles também têm uma escola muito boa. Também um mercado muito, muito, muito fechado, muito difícil de estrangeiros jogar. São poucos os estrangeiros que jogaram e que se deram bem, que fizeram sucesso, que ganharam o respeito. Também é um mercado muito fechado. E quem não tem aproximadade com a cultura também tem dificuldade, né? Tem dificuldades. Você não aprendeu peça, você tem uma certa dificuldade. Eles gostam disso, né? Eu tive essa questão na Arábia Saudita, porque quando eu fui para o Catar você vive com inglês tranquilamente. Em qualquer birosca, sim, qualquer bacalinha, aquelas que vendem aqueles doces, você se vira com inglês. Ok? Agora, na Arábia Saudita, quando eu cheguei no primeiro treino que eu cheguei, que eu falei alguma palavra em inglês, os jogadores nos manjaram de uma reação, eu perguntei, alguém fala inglês? Um jogador. Ferrou. Putz. A sorte que eu fui com o Zaluar e que ele falava bastante coisa de árabe. E eu sentei e falei, Zaluar, me ajuda aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E peguei esse jogador que falava inglês, me ajuda aqui. Como é que é isso? Uma semana eu dei um treino falando em árabe. Quando eu acabei de explicar qual era o treino, os jogadores me aplaudiram. Falei, caramba, os caras gostam disso demais. Na Coreia, eu nunca consegui 100% isso. Eu conheci uma palavra ou outra, mas é difícil. Na China, nada. Você aprende a falar um pouco do mandarim daqui, aí você vai em Shanghai, é um outro dialeto, você vai em Guangzhou, é outro dialeto, você vai para Chongqing, é outro dialeto, e tanto é que o treinador de goleiro que estava lá, o Lucas, a esposa dele, estava estudando chinês em Chongqing. Quando chegou, ela achou que pudesse falar, e ela, aqui ninguém me entende. E o cara falou, o chinês de lá, o dialeto de lá é diferente. Então tem essas peculiaridades de cada lugar, né? Na Arábia Saudita eu me espantei. Eu fui agora, 2 anos atrás, e estou conversando com o presidente. Na verdade, eu fui para o Egito primeiro, porque eles estavam fazendo a pré-temporada no Egito. Eu fui levar um atleta e eu conversava só com um diretor que falava inglês. E a gente conversava. E aí o presidente veio da Arábia Saudita para a pré-temporada e eu fiquei, cara, uma meia hora conversando com ele e falando, e ele só, não, yes, 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 yes. Falei, pô, tem umas coisas que eu tô falando que não é para ele falar yes, cara. Aí depois, conversando com os caras, o cara falou, não, cara, ele não fala inglês, que ele fala how are you só. Eu falei, puta, cara. E tem essa dificuldade, é gigantesca lá. Você não consegue informação, é muito difícil, cara. Hoje Fábio, e o atleta, você tem essa questão fora de campo, mas você tem um intérprete ainda. E o atleta ainda tem essa barreira, porque dentro de campo ele não tem um intérprete. Sim. E ele tem que se comunicar em muitas situações com os jogadores dele de equipe. Os jogadores que melhor se adaptaram foram os que entenderam essa questão rapidamente. Então, eu trabalhei no Tiongok, eu trabalhei com atletas que ficaram lá 4 anos. 3 anos, 4 anos. Teve outros que ficaram só 6 meses. Sim. Não conseguiram, não captaram, não entenderam a essência da situação e passa. E detalhe, que é uma coisa que as pessoas geralmente nem se preocupam. Teve um jogador lá bem antes, né, antes de eu chegar na Coreia, que é uma história que eu não vivenciei, eu escutei de um jogador que jogava junto, que ele só falava, todo perguntava para ele, falava ok, no problem, ok, no problem, ok, no problem. E o coreano também entendia isso. Ele fez uma lesão, uma entorse no joelho, no jogo, no treino, e quando ele saiu do treino, né, então foi ser atendido no departamento médico e tal. Quando esse outro jogador, o brasileiro, acabou, falou, cadê o fulano?
Ah, já foi para casa. Foi para casa, o doutor levou ele. Quando ele chegou, né, foi lá visitar o cara não estava. Onde que esse cara tá? Ligou para ele e falou, onde você tá, Fulano? Não, tô aqui no hospital. Tá fazendo o quê? Ele, não sei, pô, fazer um negócio aqui e tal. O cara me chamou para fazer um negócio aqui. E ele falou, ô doido, e você entendeu? E você entendeu o que ele ia fazer? O intérprete tá, tem um intérprete contigo? Não, não, tá tranquilo. O cara voltou com o joelho não imobilizado, mas com uma atadura. E ele, o que foi? O cara fez uma intervenção, Que loucura. uma artroscopia nele. Que ele falou, não, isso aí é artroscopia, você precisa fazer uma artroscopia, leve um mês e tal. E o cara falando inglês, ele, ok, no problem, ok, Ok, no no problem. problem. Um mês fora. Que loucura, né, cara? É, das duas partes, né? Das duas partes. Alguém Sim. sabe que o cara só falou ok, no problem, você vai perceber. É. O yes, 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 essa, opa, peraí, tem alguma coisa Não, errada. é complicado. O idioma é difícil, realmente. Cara, quando eu fui pro Irã, eu assinei o contrato, cara. Assinei o contrato pensando que era um recibo. Mas eu pensei que era esperto também. A gente, a gente acertou o contrato no hotel, tinha um tradutor, o cara traduziu, falou, precisa disso, tem a família, vai vir a família, precisa de casa, tá tudo, Fabio, tá tudo certo. E o tradutor, no outro dia, a gente viajou para a cidade onde era a minha equipe, que era uma hora de Teherã de avião, e eu fui sozinho, cara. O empresário não foi comigo, o tradutor veio embora para o Brasil, eu fui sozinho. E no combinado, no acordo, os caras tinham que me dar um adiantamento para eu passar o primeiro mês. Eu cheguei, fui pro hotel, aí bateram na porta, presidente. Eu não falava nada, cara, eu falava fish chicken em inglês. Eu fiquei 15 dias desesperado comendo arroz e frango. Aí me levaram na sala do presidente, que era o time da companhia de petróleo. Aí sentei, ele jogou um papel assim em cima da mesa. Ei, sai. Eu olhei aquele monte de cobrinha e falei, não understand. Ele falou, não, money, money. Aí eu falei, aí eu pensei que já estava esperto, né? Eu falei, pô, é o adiantamento, é o recibo do adiantamento que o cara vai me dar. Eu assinei, cara. Era a última página do contrato. Aí os caras pegaram e colocaram mais 5 páginas em cima. Meu contrato não tinha nada, Fábio. Não tinha passagem para minha família, não tinha carro, não tinha casa. Quando perdia, quando o time perdia, eles descontavam do salário. Cara, foi um ano assim, muito bom financeiramente, mas assim, que dava problema todos os dias, Não, cara. isso aí até hoje acontece, né? Sim, E a verdade é que os dirigentes, se você não tem uma boa preparação, se um nível um mínimo de conhecimento da situação, eles entendem que isso pode ser um facilitador e eles atacam nessa fraqueza. exatamente, cara. Então, assim, vai para fora do Brasil, tem que estar muito bem preparado, assessorado, com tudo organizado para não cair nessas pecadinhas. Você Eu levei sabe um jogador. que agora na China aconteceu uma situação dessa de assinar um documento e o intérprete que falava português veio com um documento em chinês, todo em chinês, para trazer para o Fellaini assinar. Eu estava conversando com ele, fazendo a bicicleta na academia, eu estou conversando com ele aqui depois do treino, o intérprete vem e fala assim, Fellaini, é para você assinar. E ele falou, e o que é isso? Aí eu fui, ele me explicou, eu falei, é isso, 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 isso. O rapaz me explicou em português, eu expliquei para o Fellaini em inglês, é isso, 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 ok. Ele falou, tá bom. É isso, ainda brincou com o intérprete. É isso mesmo? Vou assinar porque eu confio em você. E assinou, entregou. E eu não vi nem o que era, só falei o que era. Quando acabou, ele falou, professor, eu assino tudo. Tá tudo em chinês. Eles não podem me arrumar problema na FIFA. Antigamente você tinha esse problema. Agora, Sim. se não tem na Se não linguagem, fala uma chinês, se não linguagem tiver na fluente sua como um língua, acordo, se não acabou. é inglês, não vale de nada. É. Isso é algo bom que hoje dá para a gente brigar. Mas antigamente não tinha, cara. Antigamente, até para você brigar era difícil, né, cara? Até para você correr atrás de FIFA era uma complicação danada. E eu assinei um contrato assim, por conta do idioma. Você estava contando histórias de cultura. Quando eu fui para o Irã, eu indiquei, me pediram, pô, a gente quer um centroavante e um meia. Indiquei 2 amigos. E os caras foram. E o Antônio Carlos Buião já tinha jogado aqui, Palmeiras, ele já estava quase encerrando, já estava mais para o final da carreira.
E eles foram treinar no clube, e tem muita questão muçulmana, não pode tirar a roupa na frente. E os caras saíram do treino, entrou no vestiário, o Buião já mais malandro, ele entrou e ficou olhando para ver qual que era o movimento. O André, nosso amigo, entrou já e falou, calor pra caramba. Então, os caras, não! Os caras prenderam o cara. Chamaram segurança. Não, põe a roupa aí. Pôs a roupa, os caras chamaram segurança, deu polícia. Queriam prender o menino por conta dessa brincadeira de cultura E que você o vê, cara não sabe. até o Estevam falou, mas mesmo assim tem que ficar atento, porque pode ficar refém da situação pela lei do país. Porque quando você assina os contratos, tá lá a cláusula dizendo que qualquer questão judicial é tratado no fórum do local. Então, realmente tem Sim. esse problema. Mas e você, o tempo inteiro você fica meio que na desconfiança. Então, você imagina, você assina um contrato, eu já vi também, eu já presenciei. E teve uma das vezes que o cara me pediu para traduzir. Traduz aqui, Fábio. Falei, o que é isso? Não, é o documento. Falei, ó, ele tá mandando isso aí a tua rescisão, ele vai deixar assinada. O problema é seu. E eu falei para ele, eu não vou falar mentira para ele. Eu vou falar mentira. Aí ele ligou pro agente, o agente falou, não, pode assinar. Como o Alberto está falando, e como que faz na FIFA se acontecer algo? Hoje está um pouco assim, tem que levar para a FIFA. Você é estrangeiro, Alberto, você leva para a FIFA e vai brigar. Os caras vão brigar de lá, que não, que eles estão certo. O que pode acontecer é isso. De repente você assina um negócio num país, um país árabe, com a lei dos caras, do jeito. Agora, um ano e pouco atrás, tinha um atleta na Arábia Saudita. Os caras queriam rescindir o contrato dele. Falou, você pode ir embora, a gente não te quer mais. Ele falou, liga pro Fábio. Aí o cara me ligou, Fábio, a gente não quer mais, a gente quer rescindir, a gente quer que ele... Eu falei, tá bom, pode mandar ele embora. Só vocês pagar. Não, mas a gente quer que ele vá embora e não vai pagar. Eu falei, não, então não tem como, cara. Não, mas veja bem. E aí o negócio foi mudando, até chegar num ponto que a gente achou, não, é melhor você receber 80% do contrato, perde 20% e vem embora, porque aí o cara, nas últimas, o cara falou assim, meu, é a última proposta, se ele não aceitar, os caras estavam com o passaporte dele, se ele não aceitar, eu vou largar ele aqui, cara, não vou mais ajudar em nada, vou cortar tudo, não vou pagar o salário. Então chega uma hora que você precisa pôr na balança, vale a pena eu levar isso para a FIFA e brigar, ou vale a pena eu tentar fazer um acordo que seja bom? Então, E aí você tem que ver a tá, situação, né? eu acho até que isso daí é a grande força que os empresários, né, passaram a ter. Porque essa assessoria, né, esse acompanhamento é muito importante. Eu vi há pouco tempo o Jorge Jesus dando uma entrevista e ele disse, eu não tenho agente. Ele falou até para o Zico, né? Eu não tenho agente, eu tenho um advogado. Ele chegou num ponto que ele acredita que não precise mais alguém para representá-lo. Sim. E automaticamente ele precisa de alguém que veja as questões judiciais que envolvem o contrato. Eu agora, quando eu fui para a China, o contrato era muito grande, com uma diversidade de coisas grandes e que os meus agentes na época demoraram uns 2 dias para casar a informação. Porque está aqui nessa cláusula 1 e tal, e vai lá na outra, uma que prende a essa e que prende a outra, que te joga aqui. E, claro, a intenção deles é facilitar o lado deles. Deles, exatamente. É o que eu sempre falo para os atletas, só que eu estou trabalhando, eu falo assim, meu irmão, nós vamos assinar aqui agora, nós temos que pensar em tudo de ruim que pode acontecer, nós temos que nos precaver agora quando nós vamos assinar. Depois que nós assinamos, aí nós vamos correr atrás de brigar, de discutir, esquece. É o que tiver aqui, eu tenho que pensar aqui agora, que pode acontecer tudo de ruim, então nós vamos colocar aqui para a gente estar assegurado. Porque senão depois, cara... E eu fazia o feedback a todo momento com eles também, né? Tinha uma situação, eu falo assim, como é que tá no meu contrato? Então, isso automaticamente me mantinha ciente do que eu tinha como responsabilidade, sim, como receio, como preocupação e tal. Entendeu? A gente está na live internacional, hein, Fábio? Até esse menino que entrou aqui, que mandou um ok aqui, how are you, bro? É o Kim Jin-soo. Esse é o lateral esquerdo da seleção coreana. Kim Jin-soo. Que legal. Welcome, Kim Win-soo. Kim Jin-soo.
Esse é um lateral, acho que jogou na Alemanha, também esteve lá no Hoffenheim. Tem Legal. outro que tá me dizendo aqui, que me encontrou na Malásia. Ele escreveu aqui que te encontrou lá. Não, mas Foi algum jogo da... Certo, foi jogo da da Copa da Champions Ásia. League, que eu fui jogar contra o time daquele atacante que jogou na Portuguesa, o Diogo, lembra? Sim, do Diogo, ele tá no E um fronteira com zagueiro brasileiro Singapura. também. Sim. Como é que é o nome mesmo do time? Time vermelho e azul e vermelho. Azul e vermelho, é. Fronteira com Singapura. Isso mesmo, você olha Ontem, Singapura pela ponte. ontem a gente tá falando, é o time do Príncipe lá. É o cara que O mais... hotel que a gente concentrou era deles. Não, é o Príncipe que é o dono do clube. Nós vamos lembrar. Não, mas essa questão de acompanhamento é importante. Ó. No Irã, os caras levaram durante um treino, o cara levou um documento, eu assinei. Eu fiz uma doação de 40% do meu salário. Para poder se livrar. Não, eu fiz uma doação para uma instituição de caridade, no treino, na beira do campo. Você precisa assinar, assina aqui. Assinei. Aí chegou o pagamento. Eu falei, tá errado isso aqui, cara. Aí acabei ficando amigo do contador, do cara que fazia os trâmites da grana lá. Eu falei, não é isso aqui, cara. Aí ele, não, aqui você assinou, você fez uma doação, velho. Não fiz doação nenhuma. Eu não sei o que está escrito aqui. Não, tá aqui, ó, sua assinatura. Eu falei, é minha assinatura. Não. Faz doação lá no Brasil. Eu não queria fazer, não, mas... Cara, Fábio, foi um ano, assim, muito bom, mas, cara, todo dia tinha uma treta, cara. Todo dia tinha uma confusão. Até porque faltou exatamente isso, de ter alguém que faz, o que é isso aqui que você está fazendo? Pô, não sei, cara, não leio persa, cara. Não, tenho que traduzir, tenho que te informar para você saber. Então, hoje em dia é importante, o cara vai, principalmente fora do Brasil, né? O cara precisa estar assessorado, precisa estar bem acompanhado, precisa ter pessoas sérias, precisa ter... É importante para o cara evitar problemas. E o mínimo de inglês você precisa... Com o mínimo já é problema, você imagina sem nada. E isso também eu acho que é uma... O Pedro falou que Buriram é da Tailândia. Eu lembrei o nome do time. O Buriram é que ele estava... Johor Darul. Johor Darul. É da cidade de Johor Darul, Tazim, uma coisa assim. Isso aí. É fronteira com Singapura. O Buriram é o que ele estava antes. Ele foi vendido, ele foi comprado pelo Johor. Isso. Que eu também joguei lá. Joguei 2 vezes lá contra o Buriram pela Champions League, um estádio lindo. Joguei também, lá. Também um maluco, né, cara? O presidente de lá, ele aquece o goleiro antes do jogo. Não sei se você reparou, ele entra dentro do campo, que fica sentado do Buriram, da Tailândia. Esse rapaz que eu tava falando ali, o Caio, ele jogou no Buriram. Foi o time que ele jogou quando ele saiu do Suwon, ele foi pro Buriram. Eu conheci alguns outros jogadores. Ele conhece o presidente completamente. Não, ele é dono, o presidente é dono da cidade, né? O presidente fica no banco de reserva de short. Sim, fica de short, ele vai, chuta a bola no goleiro, chuta 2 bolas, ele sai, fica na beira do campo, daqui a pouco trabalhou lá muito tempo, eles gostam, né, de brasileiro, o Alexandre Gama trabalhou lá. Sim, trabalhou bastante lá, e agora está num outro clube, continua lá, foi campeão. E eu joguei também contra pela Champions League, que é o Muangthong. O Muangthong, também é um bom clube lá da Tailândia, são os melhores. André Ladaga, esse que passou uma mensagem, foi meu jogador também. Eu falei anteontem, falei para um amigo, você falou assim, você vê que você está ficando mais velho, quando os seus ex-jogadores você era jovem, os seus jogadores já pararam há bastante tempo. André Ladaga foi lateral, trabalhou comigo. André Ladaga trabalhou comigo em 2000 e... Me ajuda aí, Ladaga. 2001. Tem 19 anos. Ele é da época que eu ainda era preparador físico. Agora já não sou mais. Ele já parou de jogar e já complica, né? Não, mas é legal. Tem alguém, eu não sei quem que é, o Jongnan 7871. Eu não sei se é um torcedor lá do Jeonbuk Hyundai. Ele mandou várias mensagens, tudo em coreano. Só se tu lê coreano. Eu leio. Às vezes eu não entendo o que ele quer dizer, mas eu leio. Ele tá falando... Eu já sei o que é. Ele tá falando ele gosta do Vasco da Gama. Que legal. E ele que está escrito aqui, Vasco da Gama. Ele está querendo uma uniforme, está pedindo uma camisa do Vasco. Manda a camisa do Vasco para mim. E pior que você não sabe que eu tenho uma.
Eu ganhei uma do Fábio Tepedino, do treinador de goleiro, e me deu uma dica. Vou até dar para ele, vou mandar para ele de presente. E ele tá ficando, fica Fábio, fica me chamando em É, coreano. Tá? ele escreveu bastante mensagens dele em coreano. Eu Não, mandei legal. uma camisa, uma camisa do Shandong para ele. Ele tá dizendo aqui, ó. Shandong Legal. 10, a camisa número 10 do Shandong. Uniform. Que legal. Ah, mas essa. Uma das coisas que eu aprendi na Coreia foi ler isso daí. Nem É. sempre. Ah, o Estevam tá me ajudando, é isso, Estevam? É. Ele tá falando Shandong, camisa número 10, uniforme da camisa 10. A do Vasco é porque tem um jogador também. Ele tá falando aqui, ele tem um jogador, a camisa 10 por causa do Luiz, que é o Luiz Henrique, que foi um jogador que esteve lá comigo. Esteve comigo, Ah, não. sim. Eu que estive com ele lá no Tiongbu, que eu cheguei, ele já era um jogador de lá 2 anos, e ele jogou no Vasco da Gama. Entendeu? Ah, legal. É, por isso. Foi na assessoria da Tubi One. A Tubi One, ele está falando da Tubi One, foi a empresa que fez o meu management lá na Coreia. Não foram os que me levaram. Eles fizeram o meu management, depois eles conseguiram a possibilidade, né? Eles fizeram a minha negociação com a China. Quando eu fui fazer legal. entrevista, quando eu fui todo o processo de contrato e tudo, foi através dessa empresa, a Tubi One. Que são Legal. dois irmãos que trabalham com São futebol. coreanos. Você sabe, o Ladaga está falando, nós trabalhamos naquele timaço lá do Olaria. Hoje eu estava conversando sobre isso. Né? Eu trabalhei em três equipes menores do Rio de Janeiro, e cada uma delas com uma equipe top. Eu trabalhei no Bangu em 98, depois em 2000, a equipe do Bangu era muito boa, vários jogadores saíram para coisas melhores. Trabalhei no Olaria em 2001, quando nós fizemos um campeonato excelente, aí vários jogadores, ó, o Ladaga, o atacante Ricardo Boiadeiro, vários jogadores, o Marcos Aurélio, que depois virou, você conhece o Marcos Aurélio, que foi para a Turquia e virou cidadão turco, Sim, sim. Mehmet Aurélio, eram todos desse time, o Ellison, goleiro, era esse time. E depois com o Madureira de 2006, 2007, Maicon, André Lima, Muriqui, Valdir Papel, Marcelo Mariola. Mas isso sempre nos campeonatos estaduais, né? Sim, fazia o estadual e já eles... E aí, porque aí os próprios clubes não conseguem. Aqui no Brasil, infelizmente, não Eles conseguem não segurar investem ninguém. para a sequência do trabalho, né? É um problema que a gente ontem teve uma reunião aqui na Federação Paulista exatamente sobre isso. Que com essa parada aí por causa do vírus, o contrato dos caras era até final do mês. E aí agora vão ter que estender, então tá mais uma complicação, mas até por conta disso, né? Falta de estrutura, falta de... É o que às vezes acaba fazendo com que o nosso próprio futebol acaba não expandindo, não desenvolvendo e não crescendo mais, né? Eu Elas cheguei a montam participar equipes de para 3 meses. Eu participei de algumas competições. Eu consegui jogar com Série B, Série C e Série D. Né? E não é fácil, né? Não é fácil pela questão da logística. E você vai jogar em São Paulo, por exemplo, o nível das 10 equipes é bem superior, porque quando acaba o campeonato estadual, as equipes do Rio de Janeiro dão preferência a negociar os jogadores que saem bem, eles vão embora, o jogador também quer isso. E a tendência é de você jogar com uma equipe mais jovem, e às vezes até com aqueles jogadores de outras equipes menores que não tiveram a chance de ir para uma equipe maior. Sim. Então você vai para essa disputa e enfrenta equipes que já vêm na sequência do campeonato, e você montando uma nova equipe em 3 semanas. Difícil. Caramba, é muito difícil. E uma das vezes que eu fui bem, fui no Americano, eu trabalhei no Americano de Campo, junto com o Tuninho Andrade, e nós fizemos uma competição em 2004, o Campeonato Brasileiro da Série C de 2004, nós fizemos uma excelente competição, fomos batendo, chegamos no quadrangular final. Aí nós chegamos no quadrangular final, na época era a equipe do Gama, o Gama ainda é uma equipe forte no Brasil, de 15, 16 anos atrás. O Gama, uma equipe da Paraíba, meu Deus, esqueci o nome. De Fortaleza, Paraíba não, de Fortaleza, esqueci o nome. E era outra, a equipe que subiu, que na verdade subiu, que era a equipe de São Paulo, que até uma timaço até tinham.
Jogava o atacante, o Frontini, o Jorginho, lateral esquerdo. Eles foram os campeões. Minha memória está me arrebentando. Quer dizer que a gente chegou ao quadrangular, fizemos um trabalho excelente. Chegamos no quadrangular final, fizemos o primeiro jogo em casa, jogamos muito bem e perdemos de 1-0. Um gol de pênalti. Vamos jogar o segundo jogo contra o Gama, fora, perdemos de 1-0, mandaram a gente embora. Caramba. Falei, cara, você faz um trabalho desse, você revela a opção de jogadores, aí o americano, no ano seguinte, com essa mesma equipe praticamente, fez um excelente campeonato estadual. A gente deixou uma base montada, Sim. fez um excelente campeonato estadual e negociou uma opção de jogadores. Essa é uma das grandes dificuldades aqui do Brasil, é isso, né, cara? Você não tem... Enfim, você faz todo um trabalho e daqui a pouco, por um resultado, os caras te cortam e você não segue Exato. mais. Lembrei o nome do time. União Barbarense. União Barbarense. Foi muito União forte Barbarense, aqui no interior. Sim, final foi Americano de Campos, Gama, União Barbarense e foi Limoeiro, de Fortaleza. Nós perdemos logo esses 2 jogos, aí saímos, entrou até um treinador de São Paulo, se não me engano, e só montou, ou seja, falando da idade. Mas quando a memória falha, Sidney, sabe qual é a vantagem? A gente tem o Google. E agora você tem acesso a ele o tempo inteiro. Mas a grande dificuldade nossa é essa, né, cara? Os trabalhos são muito... Por mais que os caras falem, tá bom, vamos fazer um contrato de... Ontem a gente estava debatendo isso, o treinador que chegou agora para o Corinthians, que está patinando para conseguir implantar o método dele, o trabalho dele, a filosofia dele, os resultados não vêm, os caras estão segurando, mas se daqui a pouco ele não tiver resultados, os caras não vão olhar para o contrato, a gente sabe disso. Os caras vão falar, Então, sabe, no Brasil não existe projeto. O projeto no Brasil é a vitória. Ganhou, continua. Às vezes com um resultado ruim. Nós tivemos exemplo agora de tem treinador que estava invicto, liderando o campeonato e saiu, que foi o Cristóvão Boas. Sim. Não gostei, não estava, a atuação não era de acordo com o que eu imaginava. E aí vai a outra falha. Porque como você só tem projeto para vitória, você não pode, você tem que minimizar seu erro na escolha. E você só minimiza o erro na escolha se você trouxer alguém que seja de acordo com a forma, com os aspectos que envolvem, né, a sua equipe. O Thiago Nunes fez um excelente trabalho no Atlético Paranaense e está com dificuldade de implementar esse trabalho no Corinthians. Há pouco tempo atrás, não muito, o Corinthians foi atrás do Fernando Diniz e ele não aceitou. Você acha que ele não aceitou porque ele não quer trabalhar não queria trabalhar numa equipe como o Corinthians, da grandeza do Corinthians, ou ele não aceitou porque ele sabe que ele ia ter dificuldade de implementar o método dele de trabalho, de jogo, modelo de jogo? Eu acho que foi isso. Não, eu também acho. Porque eu também não perguntei, não vi nada, mas com certeza o jeito do Corinthians jogar é diferente. E errado é o cara... Então, aí eu tô falando, e o erro é metodológico. Quem é que pensa em trazer o Fernando Diniz se sabe que a forma que ele vai jogar é diferente do que aquilo que a gente pensa que a torcida exige? Exatamente. Eu estava lá eu fui em São Paulo assistir o jogo do Corinthians contra o time do Elano, a Inter de Limeira. Americana. Não, Inter de Limeira. Inter de Limeira. E eu falei, eu vou lá assistir, né? Eu vou lá e tal, falei com o Gil me levou, e acabou que ele não jogaram, eles jogaram com uma equipe mista, né? Pensando no jogo da Libertadores, né? Da pré-Libertadores. Eles perderam o jogo para a Inter, né? Quando acabou o jogo, a torcida gritou, cantou, quarta-feira, ou seja, o que você acha que vai ser como você jogou a pressão pro próximo. Ele já te jogou uma responsabilidade a mais que você já tinha. O cara tá fora e fala, rapaz, esse aqui vai ficar. E eu assisti o jogo aqui, já não estava mais. Foi na época que caiu aquela tempestade em São Paulo. Sim. Não caía 10 anos. E eu assisti o jogo daqui. E o Corinthians não passou. E fizeram a mesma coisa que fizeram com o Thiago Nunes, o que fizeram com o Tite. Deram respaldo, seguraram. Eu até acredito
que ele tem grande chance de fazer o jogo dele acontecer, ele poderia ter tempo, e eu acho que a parada foi boa para ele também nesse sentido. Sim. Porque ele perdeu, ele também teve um problema, ele perdeu um jogador que mudou bastante o contexto dele de trabalho, e quando você não tem comportamentos já preparados para essa situação, até porque não tem nem muito tempo para poder fazê-lo, né, para condicioná-los, você fica meio que refém, que ele perdeu o Ramiro lesionado. Sim. É complicado, cara. Acho que aqui é muito isso. Por que escolheu esse treinador? Ele tem o perfil, então tem que... O que o Corinthians fez nesse momento, quando foi eliminado da Libertadores, eu acho que foi certíssimo. Nós vamos bancar porque nós trouxemos, o cara não implantou o trabalho dele ainda. Mas, como você falou, já se sabe da pressão e lógico, os resultados do Campeonato Paulista, acho que são... Ele tem a chance agora de virar o jogo, né? O Tite, o elenco, realmente o Tite também está falando, o Valdemir está falando, o Tite tinha um elenco, bom elenco, ele tinha um elenco melhor, é verdade. Mas o Thiago Nunes do Atlético Paranaense tinha algum jogador que era acima da média para negociação, tinha o Bruno Guimarães nessa hora. Mas nenhum outro fala assim, caramba, esse cara aqui, onde ele for, ele vai jogar. Não. Pois é. O grande problema nosso é isso, né, cara? É o nosso imediatismo. Não dá tempo de você trabalhar. Tinha o Rony também, né? O Rony era daquele time dele que foi contratado pelo Palmeiras. Sim. Acho que o grande problema é esse, o nosso imediatismo, né, cara? Não te dá tempo de você implementar isso. Você sabe que não é um mês, Fábio, 15 dias de pré-temporada, 20 dias, que você vai conseguir implantar uma mudança, né, cara? Quer ver uma outra coisa? Como é que ele fala, o treinador do profissional tem que acompanhar os juniores. Cara, o treinador de um time da Série A do Brasil joga 70 jogos por ano. Em média. Sim. Quando ele não está dando treino, indo no jogo concentrado, ele está vendo as outras equipes como é que jogam. Claro que o auxiliar também filtra bastante coisa, mas ele precisa ver, vendo a questão do treinamento que ele vai desenvolver para neutralizar o que o outro tem de bom, para atacar os pontos fracos do outro. Quando ele pensa, eu vou vou respirar um pouquinho, vou começar a assistir, começar a fazer um intercâmbio com os atletas da base e tal, tiram ele. Então a nossa estrutura está errada. A única coisa que pode facilitar nesse processo é a questão que tem pontos positivos e pontos negativos, que é o auxiliar permanente. O auxiliar permanente tem que ser esse cara que faz essa transição. Né? Olha, eu preciso... O que antigamente fazia... muito antigamente, quem fazia isso era o supervisor, Fábio. Era o supervisor, falava, eu preciso... Assim surgiu o Leonardo, do Flamengo, que foi para o Paris, hoje é diretor do Paris Saint-Germain. Assim surgiu o Adriano Imperador, nessa oportunidade. Sim. Foi nessa oportunidade. Porque precisa de alguém para completar o treino que tem essa condição. Tem aquele menino lá atrás. E surgiu assim. Essa semana passada, a gente estava conversando com o Daniel Franco, a gente estava debatendo isso. Na minha época, lógico que é uma época bem antiga, mas assim, a gente viu o treino profissional. Eu ficava na beira do campo, na beira da grade, lá assistindo os caras treinar. Hoje, assim, é um CT aqui, outro CT lá, completamente não tem o garoto, às vezes lá, o sub-15, o sub-17, que a inspiração dele é o que ele vê na TV. Mas ele não está ali no dia a dia de vendo, o cara saía, o dia que o cara saiu, falou assim, toma essa chuteira aqui pra ti, cara. Pô, ganhei a chuteira do cara que eu via lá, que eu torcia, cara. Então, lá no Xandão, você vê, isso não é só aqui no Brasil, lá no Xandão a mesma coisa. Nós tínhamos o centro de treinamento, só atendia prioritariamente a equipe principal e a equipe B, que tem alguns garotos que estouram a idade da categoria sub-20, ou eles são emprestados para outras equipes para adquirir a experiência, ou eles vêm para cá para ficar nessa equipe alternativa que joga a competição. Joga a mesma competição da equipe. No dia seguinte tem um jogo do time B, né? Então, você tem 6 campos. Aí eles treinavam de manhã e a gente treinava de tarde. E eu falava assim para eles, falei para o treinador, vem cá,
Você imagina uma situação que, por algum momento, a gente precisa de algum jogador, porque alguém saiu machucado, ou se lesionou, ou está se sentindo mal, e eu preciso recorrer a um jogador que está fora. Como é que a gente faz? Não fazemos. Falei, por que não bota eles para treinar no mesmo horário? Ou pelo menos meia hora só antes, porque quando tiver acabando o processo lá, e eles faziam isso. A gente ia treinar às 3h30, o treinamento deles era às 3, por exemplo. E acabava o treinamento, vários deles paravam e viam ainda a parte do treinamento nosso. E a academia era compartilhada. A academia ela era muito grande. Então, quando ele chegava ali no ginásio, eu via, né? Eu sempre ia treinar depois, eu via os jovens ali buscando aproximação e tal. E todas as vezes que tinha um pós-jogo, o dia seguinte ao jogo é o dia do jogo do time B. E 48 horas depois, quando a gente tinha uma semana aberta, eu fazia uma programação de que havia o recuperativo para os atletas que jogaram da equipe principal e os que jogaram no time B. E os jogos em casa, todos eu assistia. Eu que ia lá fazer observação e buscava informação do jogador e tal. E os jogadores que jogaram um pouco e que eu vi jogando ali, eu já começava a buscar para o treino. Porque o treinador não via, mas eu via. Eu via todos os jogos do time da segunda equipe e o treinador não via. Aí eu ia lá, assistia e falava, treinador, eu vou montar o treinamento aqui, eu preciso de 18 atletas, nós só temos 9. Eu vou buscar 9 do time B. Ele falava, não, Fábio, a qualidade não é boa. Eu falei, não, eu já sei quem. Eu quero esse. Ele tinha preocupação de diminuir a qualidade do treino. E os caras vinham, e antes eu reuni, vieram 9, eu reuni e falava, ó, eu solicitei, eu quero dessa forma, preciso que vocês agem dessa maneira, a intensidade, quem vai estar o ritmo, eu não quero que vocês caiam na acomodação, dito o ritmo do treino, e ele levava. E depois eu comecei a falar, reproduzam o que vai lá. E muitas das vezes, folga, né? Eles tinham algum treinamento, a gente recebia a programação, eu estou em casa, eu pegava a minha motinha elétrica, ia lá assistir o treinamento dele. Eu pego a motinha, estou dizendo porque dava dentro do centro de treinamento. Sim, você morava dentro do centro de treinamento. A 1 quilômetro dentro do centro de treinamento. Aí ia lá assistir o treino, eles viam que você estava ali, eles se sentem confiantes. A motivação para os caras. Esse cara está me buscando. Teve um jogador que eu busquei lá para treinar comigo, que ficou treinando, todas as vezes ele ficou treinando, o treinador foi e falou assim, ele é jovem, vou mandar ele lá para o Brasil. Gostou do que viu no treinamento com a gente e mandou ele para o Desportivo Brasil aqui para ficar uns 3 meses e esse ano já foi incorporado ao elenco. Ah, que legal. Então, mas isso acho que falta muito aqui, entendeu? Eu acho, isso é minha opinião, que nós formamos muitos jogadores, mas muitos acabam por aquilo que você falou, assim, no meio de muitos, alguns acabam que dão certo. Nós poderíamos formar muito mais pela qualidade de atletas que nós temos, cara. Se o nosso trabalho fosse feito de maneira diferente. Mas foi o que eu falei lá em relação à China. Muita quantidade vai ter alguma qualidade. Sim, vai ter alguma qualidade. Não, é isso que eu acho daqui. Eu acho que nós formamos. Todos os anos nós temos grandes revelações, mas é muito pouco comparado à qualidade que nós temos, de talentos que nós temos, porque acaba assim, acho que acaba meio que formando meio que no piloto automático. Nós temos muito, acabam sobressaindo alguns que acabam tendo oportunidade e são esses. Mas nós poderíamos formar muito mais, porque nós temos muita qualidade. E hoje até uma questão que estão levantando em relação à base, é que tem muitas equipes, eles estão fazendo muitos jogos, mas não tem tempo de treinar. Pô, mas você tem, cada um pensa de uma maneira, mas eu não tenho tempo de treinar, mas você tem chance de jogar. Então, se você tem competições a mais, você coloca, se não tiver a exigência do resultado, como na base é um pouco menor, mas tem. Sim. Coloca uma equipe para jogar e estimula a outra. E coloca uma equipe para jogar e estimula a outra. E você consegue fazer um revezamento, até naqueles conceitos lá das 10 mil horas de prática, você consegue, né? Então, eu acho que é muito, a gente ainda, nesse aspecto, eu acho que a gente ainda patina muito. O Leonardo Miranda foi meu ex-jogador. Hoje ele é treinador da base do Vasco da Gama. Ele coloca, preguiça de membros da comissão técnica em trabalhar. O profissional de futebol tem que trabalhar fora do seu horário habitual. E sabe que é outro problema também? Porque nas categorias de base, a gente sabe que não é da melhor, nem sempre a remuneração é a melhor. Sim. Né? Não que é melhor, nem sempre é a ideal. Né? Então, a maioria
a maioria, não todos, mas a maioria desses profissionais que trabalham na base tem outro emprego. Professor do município, ou tem uma escola de futebol, ou faz um personal Sim, trainer, alguma coisa, ele agrega, né, junto. Então, ele também tem determinados compromissos que o tiram desse caminho, né? Eu até acredito que as equipes grandes, né, para aquele último estágio de formação, o sub-20, já consigam dar uma condição melhor de trabalho em relação à sim. vantagem, que o treinador não precise ter outra, nem acredito que nem deva. Deveria até ser uma exigência, que ele não Sim. tenha uma outra fonte para que ele tenha dedicação exclusiva em relação a isso, entendeu? Eu acho que os grandes clubes eu acho que conseguem fazer isso, né? Mas é como ele falou aqui. Tem muito também dos atletas. Acabou, o cara quer ir embora. Mas O cara não não é fica para só fazer aqui. um complemento. Você sabe, quando eu estive na Coreia nos primeiros anos, nós tínhamos que ir de ônibus, né, para o campo. Então, a gente saía a concentração era afastada, quando não tinha o centramento construído ainda. Então, acabava o treino, o jogador pegava lá a barreira para cobrar falta, os outros falavam, ai, Bora. vambora. Aí, tinha um brasileiro, o Eninho, que era o cobrador principal de falta. Eu cansei de ir para lá, íamos de manhã, eu e ele, o saco de bola, barreira móvel, ativava, colocava alvo no gol, sem goleiro. E às vezes eu convencia algum goleiro, porque um treinador de goleiro, para mandar ele, mas ele falava, mas ele vai ficar cansado. Porra, irmão. A gente vive disso, faz isso, só Porra. faz isso, só precisa fazer Aí isso. geralmente ele mandava lá um goleiro, mas cansei com o Léo. Depois eu fiz a mesma coisa já com o Leonardo. Um outro brasileiro que também teve lá, que era o cobrador de falta. Ia lá antes. Aí depois eu falei, Léo, quando ficava mais frio e o treino era mais cedo, eu falei, Léo, não vamos de manhã porque fica um tempo muito pequeno de um treino para Sim. o outro. Vamos 1 hora antes do treino. Aí já estava frio, a gente treinava, tipo, o treino vai ser 3 horas, e treinava 2 horas. Ele ficava lá, cobrava, e eu ficava quantificando para a gente não passar do ponto também. Né? Não Também, para ter você poder percepção de equilibrar. força. Porque o tempo inteiro você, naquela contração Aí você de prejudica do batida. outro lado. Exatamente. Não passar do Não, ponto, né? mas legal. Fabião, tá acabando a segunda hora nossa, cara. Eu te agradeço. Vou te liberar aí, que amanhã você tem mais. Economiza aí a Vou tua refrescar a garganta. garganta. Isso aí. Mas muito obrigado, cara. Deus te abençoe. Obrigado aí pelo papo, pela resenha. Acho que foi de altíssima qualidade aí. Obrigado a cada um que nos acompanhou aí todo esse tempo. E com certeza